Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Reencarnação em One Piece. Capítulo 121. A pessoa mais forte do mundo. Um dia depois, Ian e Bert já haviam terminado suas conversas com Inuarashi ontem. Xixilian tentou a transformação, o que acabou chocando novamente o Duque Wanda, e então ele comentou que diferentemente de uma transformação sob a lua, esta não força a perder o controle. É claro que Bert observou que isso acontecia apenas porque Xixilian dominava sua forma. Se um iniciante fizesse isso, ele ainda perderia o controle de si mesmo. Independentemente disso, tanto o Duque quanto Xixilian ainda ficaram impressionados e chegaram ao ponto de elogiar a droga por esse efeito. Como disseram, até mesmo o mestre ainda estava sob a ameaça de perder o controle a qualquer segundo, e o fato de essa droga anular isso era uma vantagem em seus livros. Escusado será dizer que Bert concordou no final. Eles agradeceram profusamente a ambos, tanto que a orelha de Ian e Bert doeu por algumas horas depois. Na verdade, Inuarashi quase se ajoelhou diante de Ian e Bert, mas ambos foram inflexíveis em que ele não fizesse, então ele se contentou em agradecê-los verbalmente. O que eles fizeram foi dar aos visões que eram caçados e tratados como mercadoria, uma forma de se defenderem no pior dos casos. Ian podia entender de onde ele veio. Depois disso, conversaram sobre a limitação da droga lunar. Ian não teve problemas em fornecer-lhes água curativa, pois era fácil de fazer para ele. Mas ele ainda lhes disse para usá-lo apenas quando precisassem urgentemente. E assim a limitação do medicamento foi elevada para 4 transformações por dia. E como Inuarashi sabia da droga, era natural que seu co-líder também soubesse. À noite, Ian e companhia fizeram uma visita à Floresta das Baleias, precisamente o distrito residencial dos Guardiões, onde residem o governante noturno e seus guardiões, e então conheceram oficialmente Nekomamushi. Ele também havia pedido para ver os efeitos da pílula lunar, e tanto Bert quanto Ian sabiam que ele estava apenas curioso, e não que desconfiasse deles. E então novamente um dos guardiões foi escolhido e os efeitos foram demonstrados. Ele também perguntou sobre a limitação da droga, pois mencionou que o velho idiota do cachorro só falava sobre seus efeitos. E então Ian e Bert explicaram o que havia acontecido. E então aquela noite logo depois acabou sendo uma grande festa onde os visões cozinharam vários alimentos para seus convidados. Ian ainda podia sentir o gosto disso na língua. Ele sorriu um pouco. Neste momento Ian estava sentado em seu quarto. Ao seu lado estavam Helene e Robin observando-o atentamente. Todo este edifício foi dado a eles para uso pelo próprio Duque. Embora não fosse muito grande, era bastante grande. Com 2 pisos idênticos, cada um com 3 quartos, uma casa de banho, cozinha, sala e varanda no segundo andar. No final, todos se acomodaram apenas no primeiro andar. A essa altura as meninas estavam acostumadas a dormir juntas, então escolheram um quarto para as 3 e para Libel também. E então Bert e Ian escolheram um cada. A casa em si estava extremamente limpa, algo pelo qual Ian estava grato. A sua decoração implicava um estilo antiquado, mas ainda dava uma sensação de conforto. Sentado de pernas cruzadas na cama bastante macia, Ian estava seminu, exceto pela cueca boxer. Na mão, ele segurava uma seringa cheia de um líquido vermelho. Ele havia pensado muito sobre isso e sentiu que era necessário se fortalecer o mais rápido possível, pois estava prestes a se envolver com 2 imperadores do mar. Enquanto estavam de lado, os Diavoloi continuaram a ser uma ameaça. Como tal, uma vez que a força era necessária para ele, que melhor escolha do que o próprio organismo vivo em que ele viajava. Mesmo agora ele podia sentir a enorme energia contida neste elefante. Ele já havia coletado uma amostra de sangue e sentiu que agora estava pronto. Robin e Helene estavam aqui como uma espécie de guardas. Como se ele confiasse nos visões, ele não estava disposto a baixar a guarda apenas para acabar se arrependendo. Ele olhou para Helene e Robin uma última vez antes de falar. Tudo bem, aqui vai. Ele disse. E eles acenaram com a cabeça em resposta. Depois disso, ele prontamente injetou a seringa em sua corrente sanguínea. Alguns minutos se passaram antes que Ian finalmente perdesse a consciência, como sempre, ainda sentado de pernas cruzadas. Então, 2 horas depois, as pálpebras de Ian se abriram lentamente. Após o que as garotas que estavam sentadas ao lado dele conversando entre si notaram os olhos de Ian brilhando. Cada vez que Ian questionava como esse fortalecimento pode melhorar ainda mais seu corpo. Como a sensação que ele tem de seu corpo é que ele atingiu o pico do estágio físico. Mas então, no momento em que o fortalecimento for realizado, ele sentirá que seu estado anterior era como de uma criança ao lado do novo. Ele sentiu um poder absoluto percorrendo seu corpo. E o simples movimento do braço que ele fez parecia que iria destruir este lugar. Ele finalmente alcançou o pico do estágio imperador. Agora ele estava bastante confiante de que nenhum humano ou gigante era tão forte quanto ele. Ele literalmente se tornou a pessoa mais forte do mundo. Ian estava se sentindo invencível. Tanto que ele considerou um certo pensamento que havia recusado anteriormente muito bom. E esse pensamento era voltar e atacar a imagem. Logo, porém, ele foi tirado daquele pico de adrenalina induzido a cada fortalecimento por Robin, que o sacudiu usando uma de suas mãos crescidas. Em sua cabeça ele acenou com aprovação, pois poderia tê-la machucado se não fosse tirado daquele estado, e usar a habilidade dela seria bom nesse caso. Você está bem? Ele a ouviu dizer.
ao que ele acenou com a cabeça com um sorriso. Sim, estou bem, ele respondeu. Mas então ele percebeu que Robin estava surpreso e olhava para ele de forma estranha. O que? Ele disse confuso. Eu não disse nada. Na verdade, pensei em perguntar se você estava bem. Ian. Robin respondeu. E até Helene percebeu o que havia acontecido. Ian leu seus pensamentos passivos. E desde que os ouviu, pensou que ela tivesse falado. Acho que preciso me treinar um pouco mais então. Ele disse brincando. Mas por dentro ele quis dizer isso. Ele não queria que sua tripulação pensasse que ele estava lendo suas mentes. Então ele iria dominar essa habilidade e nunca usá-la em sua tripulação e aliados. Quanto a Robin, Helene e Robin, ele sabia que o haviam compreendido, afinal, estavam apaixonados por ele tanto quanto ele. Eles sempre ficariam ao seu lado. Ele se levantou e tentou ver o que havia de diferente nele, mas parecia que não havia nenhuma mudança visível. Só que ele sentiu que seu peso havia aumentado. Ou melhor, sua densidade óssea sim. Sua altura, entretanto, permaneceu a mesma, com o qual ele estava satisfeito. Ele usava suas roupas que estavam cuidadosamente dobradas ao lado. E então ele olhou um pouco para Helene e Robin e perguntou-lhes com um pequeno sorriso. Você gostaria de ter uma pequena luta para me ajudar a decidir o que há de novo? Ele disse e eles, é claro, acenaram para ele felizes em ajudar. Capítulo 122. Eu recuso. Ian agora estava caminhando em direção ao portão para sair da cidade. A espada que ele havia retirado e guardado durante o primeiro dia finalmente foi retirada novamente e pendurada em sua cintura. Caminhando ao seu lado estava toda a sua tripulação. Bert tão pronto quanto possível, enquanto impacientemente continuava clicando em sua espada, fechando-a e abrindo-a da bainha. Stella com suas adagas ao seu lado. Helene com suas armas e Robin não precisavam de nenhuma arma. Já haviam se passado 2 dias e desde então ele conseguiu entender melhor seu poder atual com a ajuda de sua tripulação. Devido ao seu alto poder mental, ele foi capaz de dominar sua habilidade de ler pensamentos superficiais rapidamente. Dessa forma, ele não iria usá-lo inconscientemente. Nestes 2 dias, sua tripulação não fez nada além de aproveitar os banquetes que os Visons estavam oferecendo para eles. Inuarashi e Nekomamushi estavam bastante ocupados em suas respectivas partes do dia. Eles encontraram um médico e contaram-lhe as informações sobre a pílula lunar. Acontece que ele foi capaz de fabricar a droga com bastante facilidade. Exatamente como Bert havia dito, já que a receita era bem simples. Os 2 governantes não gostavam um do outro, mas sabiam quando deixar as diferenças de lado. Eles até se encontraram uma vez para discutir sobre Bert. No entanto, eles não foram capazes de treinar nenhum novo Vison nesses 2 dias, pois sobrou principalmente para a produção do medicamento. Então eles decidiram dar o primeiro lote de pílulas para as 2 forças diretas sob os governantes, os guardiões e os mosqueteiros Inuarashi, pois foram eles os que mais treinaram na forma Sulon. Por que Ian e Co dirigiam para o portão? Isso seria porque mais cedo Ian sentiu a presença que ele estava esperando há algum tempo. Os piratas bestas. No momento em que o sentiu nas pernas de Zou, ele procurou os 2 governantes. Sim, os 2 governantes. Este foi um daqueles momentos em que eles teriam que trabalhar juntos. Ele os informou da presença dos piratas bestas. Ele não disse que eles estavam invadindo nem nada, exceto que os piratas bestas comandados por Kaido estavam aqui. Significa problemas. Afinal, mesmo agora, os Mins ainda tentavam esconder Raizo de Ian. Claro, sem sucesso. Mas ainda assim, eles tentaram. Então ele não queria que eles soubessem que ele sabia sobre Wano e a situação deles. De qualquer forma, ele os informou individualmente, e ambos reuniram suas forças e foram para a floresta em frente aos portões. Eles não iriam deixá-lo chegar à cidade e destruí-la, ou algo parecido. Ao contrário da última vida de Ian. E Ian, já que ele estava aqui, ele estava indo agora mesmo para ajudar. Ele se atrasou porque precisava informar sua tripulação. Quando chegaram aos portões, os piratas feras já haviam subido e ele não conseguiu ver como conseguiram. Ainda assim, não era um assunto tão interessante para ele continuar pensando sobre isso. No momento em que ele e sua tripulação chegaram ao local, eles pularam casualmente para o portão e ficaram ali sentados, observando calmamente os procedimentos. Ainda assim, ninguém foi capaz de detectá-los, cortesia de Ian. Ele casualmente examinou o ambiente e notou alguns detalhes. Em primeiro lugar, os Visons se esconderam, com exceção de Inuarashi e seus 2 guardas, Xixilian e Wanda. O próprio Nekomamushi havia se escondido com os demais. Pelo que parece, no entanto, nenhum pirata besta, incluindo Jack, foi capaz de notá-los. Ian poderia detectá-los facilmente, entretanto. Em segundo lugar, Jack ainda não havia se transformado em sua forma de elefante. Mas sua expressão tornou-se sanguinária no momento em que viu os Visons. Ian sabia o que aquele olhar significava. Ele estava planejando atacá-los e torturá-los independentemente de qualquer coisa. A terceira coisa foi que Ian sentiu que a força de Jack estava no mesmo nível de Inuarashi ou Nekomamushi. Portanto, sem uma transformação, eles não venceriam. Claro, eles também não perderiam. Inuarashi deu alguns passos à frente antes de parar calmamente ao sentir que estava perto o suficiente. Seu pessoal já havia alertado discretamente os Visons normais para ficarem em alerta. Eles não os usariam em batalha, é claro, mas de forma alguma eram apenas pessoas normais. Se chegasse ao ponto em que eles tivessem que lutar, eles não se intimidariam. O que você precisa deste país, Jack a seca? Inuarashi questionou calmamente. Os olhos de Jack pairaram sobre o governante do dia. Ian se divertiu ao ver a raiva contida em seu interior. O que há com esse cara? Ele estava questionando sua sanidade dentro de sua cabeça. Não havia razão para ficar tão furioso o tempo todo. Deu para nós agora. Jack falou, deixando todos perplexos ali. Dar a você quem? Inuarashi também ficou perplexo, mas ainda assim perguntou calmamente.
Jack rosnou de raiva. Não se faça de estúpido comigo. Ele gritou, sua voz se espalhando pelos arredores. Eu sei que você tem um guerreiro da terra de Vano chamado Raizo aqui. Traga-o agora. Jack continuou gritando. Enquanto isso, Inuarashi e o Nekomamushi oculto estreitaram os olhos de seus lugares. Um traidor, ambos tiveram o mesmo pensamento. Primeiro de tudo, sem um cartão vivre eles não conseguiriam encontrar Zou. E então a informação de que Raizo estava no país deles era apenas entre eles e Kinemon, Kanjuro e Momo. Raizo, você disse? Não conheço ninguém com esse nome. Inuarashi falou. No entanto, se quiser procurar tal pessoa no país, você é livre para fazê-lo, desde que não cause nenhuma destruição. Ele adicionou. Mas Jack era um bastardo brutal e amante da destruição. Ele não estava disposto a concordar com nada feito pacificamente. Ele se recusou a fazer algo como uma busca. Em vez disso, ele os torturará até que finalmente falem a verdade. Afinal, ele sabia com certeza que Raizo estava aqui. Como tal, com um grito, ele começou a se transformar. E em apenas alguns segundos, Jack foi substituído por um mamute gigante imenso em tamanho e força. Jack, como mamute, ergueu sua tromba para o céu antes de gritar. Eu recuso, e então, com um som sibilante, sua tromba balançou na direção de Inuarashi. Capítulo 123. Mins vs Piratas da Besta. Ian observou divertido enquanto Inuarashi calmamente trazia a mão para frente e golpeava o tronco para o lado. É claro que para os outros que estavam assistindo, incluindo o grande número de piratas feras, parecia que o duque havia sido achatado desde que uma nuvem de poeira foi levantada. Ele disse aos dois líderes visões que ele poderia cuidar disso para eles, já que ele próprio era um imperador e poderia suportar facilmente as consequências contra Kaido. No entanto, o seu país sofreria se não o fizessem. Ainda assim, eles recusaram educadamente, afirmando que este é um problema do seu país e que os visões nunca recuam, com a opção de Ian interferir caso eles não conseguissem resolver o problema sozinhos. E eles também disseram que não usariam a pílula lunar, por razões. Ian balançou a cabeça. Ele sabia que eles queriam manter isso como um trunfo escondido contra Kaido mais tarde, mas não havia razão para mantê-lo escondido agora. Afinal, eles podem usá-lo e depois descartar quem o viu, a menos que eles vão poupá-los. Chegando a isso, Ian soltou um suspiro. É claro que ele não mataria centenas de pessoas para manter um segredo, mas havia a opção de jogar Jack em algum lugar distante, e então, quando estivessem apenas eles lá, eles poderiam transformar e eliminar Jack com segurança. Claro, Ian sabia que não seria tão fácil. Jack não era exatamente fraco. Na verdade, ele era mais forte que os dois líderes. E só se trabalhassem juntos teriam alguma chance. Mas pelo que ele viu isso não iria acontecer. Embora ambos viessem defender suas casas, eles não lutariam juntos. Virando-se para o lado, viu Bert ainda segurando sua espada. Suas mãos apertaram o aperto. Ele sabia que estava ansioso para lutar com seu povo. Mas as meninas estavam apenas observando em silêncio. Ainda assim, eles estavam prontos se alguma coisa acontecesse. Até Libel olhava atentamente dos braços de Helene. Ei Bert, quando os visões atacarem você pode se juntar a eles se quiser, você sabe. Ian disse calmamente. E os olhos de Bert brilharam. Ele não gostava dessa sensação que estava tendo. Ele não queria que seu povo lutasse enquanto ele estava ao lado. Ele queria ajudá-los, afinal foi um dos motivos pelos quais começou a treinar depois que saiu do país. Ele lançou a Ian um olhar agradecido antes de continuar a assistir aos procedimentos. De volta com Inuarashi. Ele estava começando a perceber que não era possível argumentar com Jack. Vou repetir, não há ninguém com o nome de Raizo aqui. Se você insistir em lutar, não vamos recuar. Inuarashi afirmou mais uma vez. Seu colega governante, entretanto, estava começando a ficar impaciente. Ainda assim, eles já haviam discutido sua estratégia. Então ele ficou em seu lugar. Inuarashi e seu esquadrão de mosqueteiros atacariam até começarem a se sentir cansados. E então eles deixariam os guardiões e Nekomamushi assumirem o controle deles na luta enquanto eles descansavam. Foi uma boa estratégia para dominá-los. Exceto que Ian sabia que eles perderiam o que Jack usaria gás venenoso. Ainda assim, ele não interferiria a menos que eles solicitassem. Ele já havia oferecido sua ajuda. Enquanto isso, Jack, que ouviu Inuarashi, não pôde deixar de se perguntar o quão patético era esse cachorro na frente dele. Ele não conseguia entender o simples fato de querer apenas destruir coisas. Ele rosnou enquanto balançava a tromba mais uma vez. Desta vez com mais força levando o Duque a se esquivar. E assim a luta começou oficialmente. Movendo-se pouco a pouco, o Duque continuou recuando até entrar na floresta. Quando os piratas entraram, de repente foram recebidos por uma emboscada dos mosqueteiros. Na verdade, eles conseguiram ferir muitos deles neste primeiro ataque. Algo que enfureceu muito Jack. O que fez com que seu poder aumentasse um pouco. Isso era algo que só ele sabia. Sua fruta do diabo funcionou, dando-lhe força quanto mais ele ficava furioso. No entanto, foi uma faca de 2 gumes. Quanto mais ele ficava irritado, mais ele perdia o controle. Com esse aumento de poder, Inuarashi estava achando mais difícil acompanhar. Ainda assim, ele não iria perder a luta tão cedo. Logo até mesmo os visões sob seu comando ficaram desapontados devido ao grande número de piratas feras. Eles o superavam em número com 2 para 1. Quando 4 horas se passaram, o Duque de repente ordenou uma retirada. Retiro. Então ele prontamente desferiu um golpe de espada eletromagnético na lateral do rosto de Jack, dando-lhes tempo suficiente para recuar. Logo Nekomamushi apareceu para continuar a luta em que seu colega governante estava. Ele, no entanto, provou ser mais adepto do combate corpo a corpo do que seu colega governante, ao tirar Jack de seu malão e jogá-lo no chão, levantando uma nuvem de poeira. Com as patas cheias de eletro, ele se apresentou a Jack como governante da noite. Quando o mamute recuperou os sentidos e se levantou, foi recebido com outro arremesso de Nekomamushi, desta vez ainda mais forte do que antes.
Depois de alguns golpes dados contra ele nesta forma, Jack notou que o Vison do gato era mais rápido que o do cachorro, e nessa forma ele era literalmente um pato sentado esperando para ser atingido. Então ele começou a se transformar de volta à sua forma humana. Ele mostraria a esse Vison o que era o verdadeiro inferno. Assim como antes, os Visons estavam tendo vantagem contra os piratas feras usando eletro. Mas seus números e durabilidade acabaram equilibrando-os e a luta se arrastou. Ian, sentado, perguntou-se com uma voz que só sua tripulação ouviria. Eu me pergunto quando eles teriam bom senso suficiente para finalmente nos permitir cuidar de Jack. Ele disse. Seu tom de saudade. Helene riu enquanto batia no braço dele de brincadeira. Ela sabia que ele estava ansioso por uma luta desde o seu fortalecimento. Então ela queria tirar sua mente disso por enquanto, para que ele não fique com raiva e faça algo estúpido. Helene se inclinou para ele e sussurrou algo que só ele e Robin, que estava do outro lado, iriam ouvir. Que tal eu mais tarde, deixar você cuidar de mim? Ela disse com uma voz que fez Ian estremecer de antecipação. É verdade que ela poderia ter distraído a mente dele da briga com outra coisa, mas por que não algo que ambos gostassem? Então ela decidiu flertar. Ele deu a ela um olhar cheio de luxúria antes de ter que se virar para o lado, ou ele poderia simplesmente aceitar a oferta agora mesmo. Não se preocupe, eu cuidarei de você mais tarde, tudo bem, ele pensou consigo mesmo. Robin apenas riu, balançando a cabeça com um suspiro. Stella ao lado, ainda assistindo à luta, acenou com a cabeça ansiosamente para a declaração de Ian. Ela também estava ansiosa por uma briga, mas Bert tentou explicar as coisas ao seu capitão. Os Visons são uma raça de guerreiros. Eles não deixariam outras pessoas lutarem por eles, a menos que estivessem em uma situação difícil. Ele disse ainda sem tirar os olhos da luta entre Nekomamushi e Jack. Ambos sacaram suas armas e iniciaram um confronto acalorado de aço. Ian, que estava assistindo à luta, teve seus olhos brilhando com a demonstração de habilidade de lança de Nekomamushi. Ele sabia que mais tarde estaria pedindo uma luta contra ele. Você quer dizer que eles têm medo de nos implicar em sua luta contra Kaido? Ian perguntou. Agora que ele pensou sobre isso, era bem possível, pelo que ele sabia sobre o Vison. Ian poderia simplesmente encerrar a luta neste exato momento, mas por respeito aos Mins, e especialmente a Bert, alguém que ele considerava da família, ele se absteve de fazê-lo. A resposta de Bert foi um simples aceno de cabeça. Ian suspirou e continuou assistindo à luta. Capítulo 124. Finalmente. E assim a invasão do reino Mokomo pelos piratas feras em busca de Raizo continuou, com o próprio Raizo sendo mantido escondido contra sua vontade de lutar com eles. A luta real durou um dia inteiro desde o início. Os Mins usaram sua estratégia para dominar os intrusos, mas ela não provou ser muito eficaz contra os Gifters que consumiam frutas do diabo ou artificiais. Quando eles lutaram e recuaram 6 vezes cada batalha durando 4 horas, o que significa um dia inteiro, Nekomamushi recuou da luta deixando Inuarashi assumir o controle. Ele então localizou onde Ian estava e rapidamente foi em direção a ele. Quando Ian percebeu o governante da noite vindo em sua direção, um sorriso não pôde deixar de aparecer em seu rosto. Ele sabia o que estava por vir. Ele e sua equipe esperaram por isso o dia todo. Finalmente Ian pensou consigo mesmo. No nível de poder deles, o sono não era necessário diariamente. Então foi fácil para eles continuarem assistindo a luta, embora fosse chato. É por isso que eles estavam cheios de expectativa agora. Bert, embora tenha recebido permissão para lutar com eles desde antes, optou por não fazê-lo depois de pensar um pouco. Como ele era mais forte e poderia derrubar Jack sozinho, ele inevitavelmente apareceria para os dois governantes na frente de seus súditos, algo que ele não queria fazer. Então ele decidiu ficar de lado e só quando alguém estivesse em perigo é que ele ou Helene interfeririam. Na verdade, eles salvaram muitos Visons no campo de batalha. Muitos ataques cronometrados salvaram algumas pessoas da morte, mas não conseguiram localizar quem os ajudou, o que os deixou perplexos. Quando Nekomamushi alcançou Ian, ele parou um pouco para recuperar o fôlego antes de começar a falar. Capitão Ian, você poderia nos ajudar a afastar os intrusos? Ele perguntou. Ele sabia que Ian poderia muito bem optar por recusar. Afinal, foram eles que escolheram lutar contra si mesmos. Quanto ao título que ele daria a Ian, ele decidiu chamá-lo assim, não importa o que Ian dissesse. Mas Ian não iria recusar, quanto mais cedo terminassem com essa farsa melhor. Ainda assim, ele tinha perguntas. Ian virou-se para o lado observando Inuarashi brigar com Jack. Ele então se virou para olhar para Nekomamushi. Por que agora? Não vejo você perdendo nem nada, ele fez sua pergunta. E é verdade, embora não estivessem vencendo, pode-se dizer que levaram vantagem nessa luta. Afinal, seus esquadrões alternavam entre lutar e descansar, ao contrário de seus inimigos que lutavam o dia inteiro. O próprio Nekomamushi deu uma olhada na batalha que estava acontecendo ao lado antes de olhar para Ian. A batalha não vai a lugar nenhum assim. Posso sentir que Jack não está dando tudo de si. E mesmo eu e o cachorro lutando juntos, podemos não ser o suficiente para derrotá-lo. Ele murmurou. Ian ficou surpreso com essa suposição precisa. Na verdade, Ian sabia que Jack poderia derrotar os dois em uma luta, mesmo quando em sua forma Sulon, se Jack estivesse lutando com tudo de si. Mas ainda assim, por que não usá-lo e testá-lo? Ian expressou esse pensamento para Nekomamushi. Por que não usar a pílula lunar, e então seu povo dominaria os piratas? Depois disso, todos vocês podem atacar Jack coletivamente e vencê-lo, Ian disse em sugestão. Sua estratégia era simples, mas boa o suficiente. Mas Nekomamushi balançou a cabeça. Este será o nosso trunfo. E queremos que continue assim até não termos outra escolha. Ele disse. E já que você está aqui e queria lutar conosco sem se importar com a retaliação de Kaido, você nos deu outra opção. Em outra época, se você não estivesse aqui, talvez fosse a hora de usar isso. Droga, ele continuou.
Ian finalmente estava saciado o suficiente, então ele acenou com a cabeça. Tudo bem. O Duque concorda com isso? Ian perguntou. Afinal, havia outro governante. Um aceno de cabeça foi sua confirmação. Sim, Nekomamushi disse. Bem, nesse caso, que tal você dizer a todo o seu pessoal para recuar? Ian então perguntou. Sua declaração pode parecer arrogante para qualquer outra pessoa, mas quando veio de um imperador, foi simplesmente a confiança que acompanha esse nível de poder. Nekomamushi escolheu seu povo, e depois Inuarashi também. Depois de um tempo, todos recuaram para uma distância segura. Jack ficou tenso para a luta que se aproximava, pois pensava que Nekomamushi estava mais uma vez trocando de lugar com o Duque, embora parecesse que era um pouco cedo demais. Mas, diferentemente do que ele pensava, nada disso aconteceu. Os Visons simplesmente permaneceram em seus lugares, deixando-o perplexo. Enquanto isso, Ian estava conversando com sua equipe. Tudo bem, já que não queremos fazer com que os Min se sintam mal consigo mesmos ao derrotar instantaneamente esses piratas, apenas certifique-se de não fazer tudo. Caso contrário, apenas um de nós é o suficiente para derrubar todos eles, Ian disse à sua tripulação. E eles acenaram com a cabeça. Todos sabiam que para eles essas pessoas, exceto Jack, eram bastante fracas. Mas se vencessem as lutas com facilidade, os Mins pensariam que eram fracos, e nem eles queriam isso. Ian não foi incluído porque era imperador. Ele ia dar uma surra no traseiro do Jack. Bert deu um aceno de agradecimento para Ian. Bem, então, como sempre. Você vai cuidar dos grandes números enquanto deixa Jack comigo. Helene seria seu apoio traseiro, Robin e Estela seu ataque intermediário, e Bert seu atacante frontal. Já que você está indo contra muitas pessoas, apenas certifique-se de não acertar todos eles. Quanto a você, Libel, apenas fique de lado e assista, certo? Ian então instruiu. Conversando com Libel que no final estava nos braços de Helene. E vendo todos acenarem com a cabeça, ele pulou da parede em que estava sentado, e com o barbeado, ele foi o próximo a ficar perto de Jack. Bem, olá, Jack dos Piratas Feras. Ian cumprimentou a pessoa extremamente irritada. Jack também só um segundo para reconhecer Ian. Ian Louis, o lanceiro do pesadelo, quinto imperador do mar. O que alguém como você está fazendo aqui? Jack falou com Ian e chocou sua tripulação com quem era essa pessoa na frente deles. Ian riu de seus olhares chocados. Antes que ele olhasse para Jack e respondesse. Você não tem o direito de me questionar. Ele disse enquanto lançava um olhar sério para Jack. Jack pela primeira vez começou a usar seu cérebro. Se houvesse uma maneira de resolver isso sem irritar um imperador. Isso não é problema seu, Ian Louis. Afaste-se. Tenho certeza de que nem você arriscaria uma guerra contra Lord Kaido. Jack disse indo direto ao assunto e sem brincadeiras. Ian vendo isso apenas balançou a cabeça, questionando-o e depois ameaçando. Se ele fosse Kaido talvez já tivesse matado Jack. Ouça aqui. Se você não quer morrer agora, é melhor você ir embora agora. Ian começou a falar baixinho antes de repente liberar sua intenção de matar. Toda a tripulação comandada por Jack começou a suar. Eles sabiam naquele momento que não era um páreo para alguém como esse cara. Mas o líder deles não era uma pessoa brilhante. Ele começou a ficar furioso no momento em que Ian o ameaçou. Ele não estava acostumado a ser ameaçado sob a bandeira de Kaido. Ninguém faz isso e sai impune. Certamente não alguém que só recentemente foi apelidado de imperador e ainda por cima pelo povo ignorante. Você vai me matar. Vou garantir que alguém como você conheça o lugar dele. Você não merece ser chamado de imperador. Apenas Lord Kaido merece esse título. Jack começou a ficar mais exaltado a cada segundo. É assim mesmo? Ian observou Jack calmamente. Ele era indiferente às provocações de Jack. Ver Ian mantendo a calma fez Jack rosnar de raiva. Imediatamente Jack começou a se transformar com um grito poderoso em direção ao céu. Mas não foi uma transformação normal. Não, foi de alguma forma diferente que Ian percebeu. Ainda assim, ele observou o que iria acontecer com um pouco de intriga nos olhos. Esperemos que isso seja mais emocionante, ele pensou consigo mesmo. Capítulo 125. Contra Jack. Helene e companhia usaram barbear, como Ian para se aproximar de seus oponentes. Com um simples passo eles de repente estavam no meio do grande número de bestas piratas. A maioria deles eram apenas os chamados prazeres, mas havia uma boa parcela de gifters entre eles. Foram esses que causaram alguns problemas aos Visons, e apenas por causa dos números e por nunca os terem visto antes. Robin e Helene trocaram um olhar, antes que Robin sussurrasse para ela. Vamos ver quem consegue derrubar mais. As regras são para não usar nossas habilidades de Akuma no Mi, disse Robin. E depois de um tempo, Helene concordou. Tudo bem, eu concordo, ela disse. Esses dois sempre acabavam se desafiando. Mas algo comum em seus desafios é que eles sempre apostavam em alguma coisa. Desta vez não foi diferente. Então, qual é a aposta? Helene perguntou. E ao ouvi-la, Robin começou a pensar seriamente por um segundo. Antes de finalmente ela respondeu. A vencedora será a senhora mais tarde. E a perdedora será a empregada, é claro. Ela disse. E mesmo que ela não explicasse o suficiente, Helene seria capaz de entender. E Helene começou a pensar sobre isso antes de concordar com um sorriso. Negócio? Ela disse. Então ela sacou suas duas armas e ia pular direto para a luta. Mas Estela se aproximou deles e disse. Vou participar deste desafio. Porém, a aposta é entre vocês. Não vou participar disso. Estela disse. Bert do lado apenas balançou a cabeça. Antes que ele também dissesse. Tudo bem, então irei me juntar a você também. Mas como Estela, a aposta seria entre vocês também. Afinal, ele nem entendia qual era a aposta. Tudo bem então. Helene assentiu. Isso significava que mesmo que Bert fosse quem tivesse mais quedas, se Helene tivesse mais que Robin, ela ganharia a aposta. Mas de repente, quando estavam prestes a começar, um grito alto fez com que todos olhassem. Eles então notaram Jack se transformando novamente.
De volta ao Ian. Ele estava observando a transformação acontecer com paciência. É claro que ele pode derrotar Jack agora mesmo, antes de se transformar. Mas então ele não conseguiria mostrar a Jack o quão fraco ele estava, mesmo em sua forma mais forte agora, não é? Só de pensar nisso quase fez Ian pular de excitação. O corpo de Jack aumentou ainda mais do que antes. Ele já tinha 830 centímetros de altura, mas agora ultrapassou a marca dos 10 metros. Sua pele mudou para azul e ficou mais espessa. Seu cabelo caía em 2 tranças de cada lado do rosto, e 2 longas presas enormes brotavam debaixo de um longo tronco. Suas mãos mantiveram os dedos, embora também tivessem pele grossa, enquanto suas pernas mudaram para as de elefante. E sua estatura corporal geral tornou-se ainda mais volumosa. Neste momento Jack, em vez de assumir sua forma de mamute bastante conhecida, assumiu uma forma mais humanoide. Essa transformação deixou todos chocados, especialmente os 2 governantes, porque essencialmente significava que, assim como eles, Jack também tinha seu próprio trunfo. Portanto, mesmo o uso da pílula lunar pode não ter sido suficiente. Eles estavam felizes por terem pedido a ajuda de Ian. Até Ian achou um pouco legal, para ser sincero. Jack cerrou os punhos enquanto se dirigia a Ian. Eu vou te mostrar sua casa, Ian Louis. Ele disse com um tom arrogante como se já tivesse vencido. Na verdade, ele estava comparando Ian a Kaido e pensando que Ian nunca alcançaria tal nível. Como tal, cabia a ele mostrar-lhe o seu lugar. O que deixou Ian perplexo. Como ele estava tão confiante? Ele não viu os acontecimentos da guerra? Ian perguntou a si mesmo. Qualquer um que visse esses acontecimentos saberia que Ian não era fraco. Ainda assim, ele não se importou muito. Ele iria gostar de destruí-lo daqui a pouco, afinal. Helene e companhia continuaram sua parte na luta assim que Jack terminou de se transformar. Enquanto isso, todos os olhos dos Visons estavam voltados para Ian. Jack veio correndo em direção a Ian balançando suas lâminas Chotel, coberto de Aki, já que esta forma dele lhe permitia empunhá-las. Sua velocidade para alguém tão grande era bastante impressionante, porém seu oponente era Ian, então não foi suficiente. Ainda assim, Ian permitiu que ele balançasse sua arma uma vez após a outra, tentando em vão acertar Ian. Ian estava se esquivando com facilidade. Nenhum dos golpes chegou nem perto de tocá-lo, muito menos de machucá-lo. E principalmente para todos os telespectadores, incluindo Jack, Ian ainda não havia tirado as mãos dos bolsos. Jack, ficando irritado com Ian, balançou ambas as lâminas em Ian de lados diferentes, mas Ian mais uma vez se esquivou facilmente, deixando Jack errar o golpe e, em vez disso, cortar uma árvore que estava no caminho. O próprio Ian, depois de sondar Jack um pouco e irritá-lo intencionalmente, sentiu que era o suficiente por enquanto e iniciou seu primeiro ataque. Jack estava seguindo Ian para continuar atacando, mas em vez de se esquivar como fez antes, Ian entrou na guarda de Jack, após o que usou as 2 mãos para empurrar o chotel de Jack, empunhando os braços para fora, deixando sua barriga aberta. E então, aproveitando essa oportunidade, usando um pouco de força, Ian deu um soco direto no estômago de Jack. Tosse. E ao entrar em contato, Jack tossiu sangue antes de ser lançado para trás, destruindo muitas árvores em seu caminho antes de finalmente cair com um som de baque. Os espectadores ficaram chocados. Eles não conseguiam entender como um soco aparentemente normal era capaz de causar tanto dano. Enquanto isso, os 2 governantes dos Visons sabiam o poder que um imperador do mar tem. Ainda assim, até eles ficaram bastante surpresos com o feito que Ian havia feito. Assim que Jack se levantou e ficou cambaleando, ele sentiu o perigo se aproximando e quando ergueu os olhos se deparou com 3 afiadas lâminas de ar comprimido vindo em sua direção. Svi. Levantando apressadamente suas lâminas Chotel para se proteger, Jack tentou repelir o ataque assim que o atingiu, mas foi empurrado para trás. Então, com muita raiva por ter sido facilmente derrotado por Ian, Jack usou todo o seu poder para redirecionar as pás de ar em direção ao céu. Onin, e com um rugido poderoso ele finalmente conseguiu redirecioná-los. Depois disso, ele ficou lá respirando com dificuldade. Ele estava começando a se arrepender de ter contratado Ian. E irritando com isso, o cara, afinal de contas, deu um soco casual nele, e então enviou lâminas de ar para ele usando seus braços. Apenas ataques aparentemente fracos, mas o fato de Jack mal estar de pé dizia o contrário. Jack olhou para Ian com arrependimento, medo, mas também com raiva. Porém, a emoção da raiva sempre vence outras emoções, e o fato de Ian ser mais jovem, mas ainda muito mais forte que ele, o estava irritando. E então ele ouviu Ian falar: ainda estou esperando que você me mostre minha casa. Ou talvez aquele meu toque de amor anterior tenha sido demais para você? As palavras provocativas de Ian irritaram seus nervos e foram um interruptor que fez Jack superar seu sentimento de arrependimento e medo. Com um grito, ele usou tudo que tinha para atacá-lo com as 2 armas, prontas para dissecá-lo em pedaços. Se ao menos fosse assim tão fácil. Usando uma velocidade que ninguém consegue acompanhar dos espectadores, Ian se aproximou de Jack e desferiu golpes em ambos os ombros, o que fez com que os joelhos de Jack cedessem e suas mãos soltassem os chotres. Depois de toda aquela conversa que você me deu, você não conseguia nem chegar a nada. Ian disse enquanto balançava a cabeça. Jack, ainda sem desistir, tentou se levantar e mal conseguiu. Ele então usou seu Aki para cobrir seu braço direito e balançou-o para Ian, que estava assistindo divertido. Em vez de se esquivar do ataque, levantou o braço esquerdo para se proteger antes de girar a perna esquerda para o lado e com o braço direito desferir um soco direto no cotovelo direito de Jack. O que, claro, quebrou imediatamente. Arin, Jack gritou enquanto trazia a mão e a agarrava com a esquerda. A grande dor que sentia fez com que ele voltasse à sua forma humana.
Seus olhos estavam cheios de terror quando ele finalmente conseguiu entender que estava à mercê de seu inimigo. Ele olhou para Ian com medo antes de tentar correr, não poupando um segundo para dizer qualquer coisa à sua tripulação. Ele girou nos calcanhares e começou a correr de Ian tolamente, deixando as costas abertas para Ian. E como Ian não tinha intenção de deixá-lo sair, ele cortou a curta distância entre eles usando uma barba, antes de desembainhar sua espada e enfiá-la abruptamente nas costas de Jack e em seu peito. Cog, Jack começou a tossir sangue enquanto seus olhos percebiam a espada aparecendo em seu peito. Eu não te disse antes que se você quisesse continuar vivo, seria melhor deixar esta ilha? Ian perguntou-lhe suavemente. Tosse, você não pode dizer que eu não te avisei. Bem, eu não ia deixar você ir embora mesmo se você tentasse, mas isso é outra coisa. Veja, Jack, alguém como você não merece viver. Você traga dor ao mundo simplesmente por existir. Você se deleita com a destruição. Não posso deixar alguém assim existir. Assim como você mata pessoas inocentes, eu mato pessoas como você. Ian disse. E era verdade. Embora ele não se esforce para procurar essas pessoas más. Mas se ele os conhecesse, não os deixaria viver. E com isso Ian canalizou sua eletricidade através da espada e cozinhou efetivamente todos os seus órgãos internos. E assim, Jack a seca estava morto. Capítulo 126. A luta acabou. Ian puxou a espada do corpo agora carbonizado de Jack. No final, isso não foi nem remotamente emocionante. Ian murmurou para si mesmo. Ele balançou a espada uma vez e efetivamente se livrou do sangue antes de embainhá-la em seu lugar. Ele estava meio que esperando que alguém forte aparecesse de repente para salvar Jack, mas no final, este era o mundo real e tal coisa não era muito provável de acontecer. Ele olhou para a pessoa agora morta mais uma vez antes de estalar a língua e se virar para o lado. Matar pessoas sempre deixava um gosto ruim na boca. Ele não gostou, isso era certo. E se alguém o fizesse, então essa pessoa provavelmente seria louca. Confortar-se com as pessoas que ele descartou como más foi a única coisa que o consolou. Assim como aconteceu com Jack desta vez. Ele estava feliz por Jack ser um cara malvado. Balançando a cabeça com isso, ele examinou o ambiente. Seus olhos pousaram em sua tripulação praticamente destruindo as feras piratas antes de rir e começar a caminhar calmamente em direção ao povo Vison liderado por Nekomamushi e Inuarashi. Por outro lado, os dois governantes tinham sentimentos contraditórios. Eles estavam felizes e tristes. Não sobra a impressionante demonstração de força por parte de Ian, não. A felicidade era óbvia, pois Ian ajudou seu país, e eles praticamente venceram uma guerra sem muitas baixas, algo que esperavam. E ver a verdadeira força de Jack confirmou esse palpite deles. A menos, é claro, que eles tivessem usado a pílula lunar. Quanto à tristeza e culpa, não era sobre Ian se exibindo, não que ele tivesse feito isso de propósito, mas sim que eles haviam escondido algo dele. Como ele lutou com eles, ele tinha o direito de saber por que estavam sendo atacados. Os Visons eram honrados e se sentiam culpados por isso. Eles compartilharam um olhar antes de cada um deles concordar. Eles resolveram contar-lhe seu segredo em um futuro próximo. Claro, só depois de consultar os amigos que virão. Mas ter Ian como aliado era reconfortante, para dizer o mínimo. Quando Ian os alcançou, ambos lhe fizeram breves reverências em reconhecimento à sua ajuda. E logo todos os seus seguidores fizeram o mesmo. Ian olhou com os olhos arregalados por um segundo. Ele não estava acostumado com algo assim. Ainda assim, ele sorriu um pouco para eles. Capitão Ian, você tem os agradecimentos da tribo dos Visons, Nekomamushi falou. E logo foi seguido por Inuarashi. Estaremos em dívida com você. E nunca esqueceremos isso. Inuarashi disse em seguida. Mais uma vez eles se curvaram junto com seu povo. Tudo bem, já chega. Vocês sabem que não há necessidade de tudo isso, Ian disse em resposta, com um sorriso envergonhado no rosto. Os Mins que o viram se livrar de Jack facilmente não conseguiam relacionar esse Ian com aquele. Ainda vendo-o assim, alguns deles não puderam deixar de querer provocá-lo. Como tal, eles pularam sobre ele e o abraçaram em grupo, pressionando suas bochechas contra as dele no que chamaram de Minship. Senhor Ian, obrigado por salvar este país. Você tem meus agradecimentos, jovem. Visite minha loja para comer o quanto quiser. Considere meu agradecimento por este tempo. Várias ofertas e cumprimentos de agradecimento foram lançados a Ian, o que o deixou confuso. Mas depois de um tempo parado ali, ele se recompôs e começou a responder a cada um deles educadamente. Enquanto isso com Helene e companhia. Eles tiveram um momento em que a aposta começou por sua parte. Bert usou barbear, para passar pelos piratas bestas de um lado e desferir golpes de espada projetados para nocautear alguém. Vendo Stella ao lado ele chamou por ela. Ei, Stella, olha isso. Ele disse a ela antes de usar eletro nas pernas, então desaparecer abruptamente da dúzia de lutadores que o estavam atacando. Então ele reapareceu atrás deles e sorriu quando cada um deles começou a cair. Stella ficou impressionada, achou muito difícil acompanhá-lo em velocidade. Ainda assim, ela não estava prestes a ser desfeita. Justamente quando alguns piratas feras pensaram que poderiam matá-la agora que ela estava distraída, ela de repente girou sobre os calcanhares e desferiu uma série de socos e chutes jogando os piratas de volta nas árvores. Ela se moveu entre eles sem que ninguém pudesse tocá-los. Depois daquela breve demolição, ninguém se levantou. HMPH, ela bufou para eles. Bert riu alto disso antes de procurar por piratas próximos. E Stella logo fez o mesmo. Da mesma forma que eles, Helene e Robin estavam se divertindo destruindo esses caras fracos. Claro, eles eram apenas fracos para eles. Ocasionalmente, um braço de lobo balançava perto de um deles, mas eles se esquivavam facilmente.
Elaine se moveu entre 9 piratas e continuou se esquivando até sentir que estava no meio do grupo, e então, quando eles comemoraram e tentaram derrubá-la, alguns com espadas, outros com suas frutas do diabo, ela de repente abriu bem os braços e girou em um círculo. E então ela lançou uma lâmina de ar circular com ela no centro na direção dos piratas. Basta dizer que todos eles caíram inconscientes. Ela sorriu triunfante para Robin que estava ao seu lado, mas então ela percebeu o que Robin estava fazendo. Robin foi a melhor lutadora de curta distância das 3 garotas. Isso era um fato, mas o que ela estava fazendo era incrível até para Elaine. Ela estava em seu lugar com vários piratas atacando-a de todos os lados. Ainda ninguém conseguiu colocar as mãos nela. Na verdade, quem a atacou acabou inconsciente. Ela havia levado a competição a outro nível, onde eles disseram que não podem usar frutas do diabo, todo o resto foi justo. É claro que isso deu uma vantagem para Bert, já que ele não comeu uma fruta do diabo, mas pode usar seu eletro. Mas Elaine e Robin não se importaram já que a competição principal era entre as duas. No entanto, Robin restringiu-se ainda mais ao combate desarmado, enquanto ocasionalmente usava Ki para nocautear usuários de Akuma no Mi. Vendo isso, Elaine optou pelo seu ponto forte de poder, Gunmanship. Usando suas armas, ela começou a atingir grupos de pessoas e atirar neles com balas não letais feitas de suas sombras. Eles ainda eram suficientes para derrubá-los, é claro, e assim a competição entre eles continuou. Eles foram parados brevemente quando todos assistiram Ian matar Jack, mas então continuaram destruindo os piratas até que finalmente desistiram e começaram a correr para salvar suas vidas. Elaine e companhia os deixaram em paz, como os líderes dos Visons lhes ordenaram, e então a luta contra os piratas bestas finalmente terminou. Capítulo 127. Ian Deluí. Ian acordou de seu sono. Ele estava em seu quarto na casa que lhes foi dada pelo povo Vison. A noite passada foi uma noite muito longa e selvagem para ele e as meninas. Ele virou-se para o lado e se deparou com uma cama vazia. Ele geralmente acordava antes deles e preparava o café da manhã, mas hoje parecia que era diferente. Como evidenciado quando Elaine e Robin entraram na sala totalmente vestidos, cada um carregando comida nas mãos. Robin tinha uma bandeja com algumas frutas e suco, enquanto Elaine segurava uma bandeja cheia de bacon, ovos e pão. Eles estão na cama perto dele, na cama perto de Ian. O tempo todo ele apenas assistia com curiosidade. O que causou isso? Ele finalmente questionou quando eles se sentaram na cama. Robin e Elaine trocaram um olhar antes de Elaine se aproximar e repreendê-lo. Você vai deixar a comida esfriar? Ela disse com um olhar furioso. O significado por trás de suas palavras era óbvio para Ian. Coma primeiro, converse depois. Ele acenou com a cabeça e, sem mais delongas, apoiou-se na cama e começou a comer. Ele os ofereceu para comer com ele, pois a comida era suficiente, mas eles apenas disseram que já haviam comido. Depois de um tempo, Ian já havia terminado. Ele se levantou da cama, pediu licença um pouco e seguiu sua rotina matinal. Depois que ele finalmente acordou, ele foi até a cama e sentou-se perto deles enquanto acenava para que falassem o que pensavam. Desta vez foi Robin quem começou a falar. Bem, lembra como você disse que poderia ser parente do clã D? Ela perguntou a ele com uma voz suave. Ian assentiu e imediatamente soube onde isso iria dar. Você pode pensar que esquecemos, mas é evidente que você tem evitado esse assunto. Ainda mais, você nem questionou o mestre Gel sobre isso. Robin continuou. E era verdade. Mesmo desde que Ian chegou a essa conclusão depois que ele, Garp e Sengoku conheceram Imagem. Ele tocou como se tivesse simplesmente esquecido, mas na verdade era porque ele não queria pensar nisso. Ian suspirou enquanto olhava para suas duas namoradas. Na verdade não é grande coisa, eu só queria um tempo para pensar comigo mesmo, respondeu Ian após um pouco de silêncio. Seu pai havia dito que no passado seus pais ficaram feridos em uma ilha próxima, onde ele tentou salvá-los, mas não conseguiu ajudá-los a tempo. Depois disso, ele o acolheu. Porém, se eles eram realmente do D, isso não significava que seu pai o acolheu só porque ele era do D. Houve também o fato de Ian ter perguntado ao pai se ele sabia quem havia machucado seus pais, mas ele não disse quem. Agora que ele pensou sobre isso, seu pai lhe disse que ele não sabia disso, mas talvez ele estivesse escondendo isso dele? Ian Louis, Ian Deluí. Outra letra em seu nome não muda nada, e não deixa algo assim atrapalhar seu caminho. Elaine olhou Ian nos olhos e falou. Robin também assentiu. Bem, já estou prolongando isso há algum tempo. Suspiro. Eles estão certos. Eu eventualmente teria que confrontar meu pai sobre isso. Poderia muito bem ser agora. Ian começou a pensar consigo mesmo antes de chegar a uma conclusão. Tudo bem então. Ele disse. Então você vai ligar para ele? Robin perguntou. Ian balançou a cabeça. Isso é muito importante ser feito por meio de uma ligação. Ian disse enquanto se levantava. Num redemoinho de sombras, Ian se materializou perto de sua casa na ilha de Kurma. Percorrer uma distância tão longa via teletransporte era realmente desgastante até mesmo para alguém como Ian. Assim, ao chegar à ilha, ele levou alguns minutos para se recuperar. Gel também era uma pessoa forte, como tal, não havia como ele não notar a nova presença perto de sua casa. Mas logo depois ele percebeu que era Ian. Como tal, ele saiu de casa e viu Ian apenas olhando para o céu e parado ali. Ian, por que você não me ligou se estava vindo me visitar? Ele perguntou enquanto se aproximava de seu filho. Olhando ao redor, percebeu que Ian estava sozinho. Onde estão os outros? Ele perguntou mais uma vez. Ian olhou diretamente para o pai nos olhos. Precisamos conversar. É sobre meus pais verdadeiros. Ian disse. E imediatamente Gel soube que isso era sério. Como tal, ele fez sinal para que Ian o seguisse para dentro da casa. Ari apareceu e o cumprimentou com um breve abraço, mas então Ian se desculpou e disse que poderiam conversar mais tarde. Quando ele e seu pai chegaram ao escritório, fecharam a porta, antes de Gel soltar um suspiro pesado. Como você sabia? Gel perguntou.
Ian começou um pouco antes de responder. Tive outro encontro com uma Diavoloi, no qual fui levado a acreditar que só um D pode fugir dessa habilidade dela. E como eu consegui fugir também, significa que meus pais eram do D-Clã, explicou Ian. Seu pai pensou um pouco sobre isso. Qual é essa habilidade da qual você está falando? Ele perguntou. Ela pode ordenar que você faça qualquer coisa, e você não será capaz de resistir. Garp the Fish foi capaz de se libertar disso, mas Sengoku não. Da mesma forma que Garp, eu também fui capaz de resistir a ela. Ian então explicou tudo em detalhes sobre o que discutiu com Garp e Sengoku. Até mesmo sobre sua teoria de por que os D são chamados de inimigos de Deus. Devo dizer que é muito provável que esta teoria seja verdadeira. No final, Gel concordou com Ian. Mesmo sendo o guardião, ele próprio não sabia muito. Mesmo que você não saiba, talvez Kurama saiba, certo? Ian perguntou ao pai. Seu pai assentiu. Provavelmente. Ele disse. Naquele momento, outra voz, cheia de poder, falou dentro de ambas as cabeças. Eu, na verdade, sei. No entanto, jovem Ian, não posso lhe dizer nada. Se você realmente quer saber, então você deve chegar à última ilha conhecida neste mundo e descobrir por si mesmo. Kurama disse. Depois que Ian e Gel ouviram isso, Ian tentou perguntar mais a Kurama, mas ele não respondeu. Ian suspirou. Mas depois de um tempo ele olhou para o pai. Voltando ao motivo pelo qual ele veio aqui em primeiro lugar. Então, Ian questionou. O que? Gel perguntou de volta perplexo. Meus pais são do clã D? Ian perguntou novamente. Seu pai fechou os olhos um pouco. Depois de um tempo, um suspiro pode ser ouvido. Sim, eles estão. Ele respondeu. Isso era evidente para Ian, mas ainda assim foi um choque. Isso significava que sua teoria tinha mais probabilidade de ser verdadeira. Isso também significava que seu pai só poderia tê-lo acolhido porque ele era um D. Aparentemente como se estivesse lendo sua mente, Gel explicou apressadamente. Não, eu não sabia que seus pais eram do clã D na época. Quando eu salvei você, eu não sabia. Foi só quando voltei que meu pai os identificou como um de nosso povo que foi me aventurando no mar. Naquela época eu já queria criar você. Ele disse sério. Ian soltou um suspiro que não sabia que estava segurando. E então ele começou a se desculpar. Mas seu pai o impediu dizendo que não havia necessidade disso. Ian deu um aceno de cabeça. Mas por dentro ele estava muito feliz por estar errado. Ari apareceu e bateu na porta. Quando ela entrou, colocou uma bandeja na mesa entre eles com chá e alguns lanches antes de descer. Por um tempo, Ian e Gel ficaram sentados bebendo chá em silêncio. Capítulo 128. Bata no meu filho por mim. Depois de um pouco de silêncio entre eles, Ian finalmente se preparou para fazer sua segunda pergunta ao pai, que parecia um pouco cansado. Por que esconder isso de mim então? Ian perguntou a ele. Um pouco de acusação em sua voz. Não havia nenhuma razão que Ian pudesse pensar para que seu pai não lhe contasse sobre isso. Gel suspirou enquanto colocava o copo na mesa. Eu criei você, Ian. E quando você completou 15 anos eu sabia que você estava pronto para saber sobre seus pais. Como tal, eu levei você para o túmulo deles. No entanto, se eu tivesse lhe dito seus nomes verdadeiros, você começaria a fazer perguntas que eu, como pai, não quero que você nem pense. Gel respondeu enquanto pensava um pouco. Ian processou isso um pouco antes de acenar com a cabeça. Você quer dizer perguntas como eles morreram? Ian perguntou. E Gel acenou com a cabeça. Eu tinha dito no passado que os encontrei feridos junto com você. Era verdade. E eles me pediram para cuidar de você. O que me fez trazê-los para a ilha. Só depois disso seu avô os identificou como uma parte do clã D. Gel disse. E então Ian falou enquanto pensava sobre as coisas. Na hora em que soube que eles estavam feridos fiquei um pouco bravo, mas sabia que era a aventura deles, então não questionei muito. Mas se eu soubesse que eles eram do clã D, saberia que alguém estava tentando matá-los por causa de seus nomes. Ian chegou a esta conclusão. Gel se levantou e começou a andar perto do sofá. Ele ficou em silêncio por um tempo antes de olhar resolutamente para Ian. Se eu tivesse dito alguma coisa, sua vida não seria mais sua. Suas aventuras, aspirações, talvez até mesmo sua tripulação não estariam lá. Como seu caminho teria sido destinado à morte de seu verdadeiro pai. E esse caminho teria sido um de vingança. Gel disse. Ele ainda manteve sua escolha daquela época. Ian percebeu isso e fechou os olhos. Muito provavelmente ele teria realmente buscado vingança até matar todos que eram contra o D, mas o povo D não queria vingança. Eles eram sobre liberdade. Ele teria seguido o caminho errado na vida, pensando que estava fazendo bem à sua família. Ian finalmente entendeu os motivos de seu pai para esconder isso dele. Ele deu-lhe um aceno de cabeça. Eu não culpo você, pai. Ian respondeu, tentando aliviar as preocupações de seu pai. Verdade seja dita, meu maior medo era que você me criasse porque eu era parente do D, e como você não fez isso, então está tudo bem. Ian continuou. Seu pai deu um pequeno sorriso enquanto se sentava novamente ao lado de Ian. Ambos pegaram seus copos de chá e tiveram uma conversa casual. Então pai, quando minha irmãzinha ou meu irmãozinho virá? Ian disse com um sorriso, o que fez Gel cuspir o chá na boca em estado de choque. Seu pirralho, é muito cedo para isso, Gel murmurou com raiva. Mas então ele virou a mesa contra Ian. E você, como tem duas meninas, as chances de me dar netos são muito maiores. Gel disse a ele com um sorriso de merda. Desta vez foi a vez de Ian beber o chá em estado de choque. É você quem está envelhecendo, velho, Ian falou e enfatizou o velho mundo. O que causou dano crítico ao Gel. Mas ele não era de perder. Ainda assim, vocês jovens têm mais energia do que eu, e com duas garotas, suas chances são muito maiores, não? Gel disse enquanto ria da expressão de Ian. Ian, vendo seu pai feliz, começou a rir com ele também. Mas então ele teve que continuar no assunto anterior. Ele suspirou. Pai, você sabe? Você sabe quem estava atrás dos meus pais?
Yan simplesmente não conseguia deixar isso passar. Ele queria ter uma família como todo mundo, mas quis o destino que ele não gozasse de tal privilégio. Ele não iria reclamar disso, no entanto. Mesmo assim, isso não significava que ele conseguiria dormir à noite sabendo que o assassino de seus pais ainda vive. Seu pai também deu um suspiro enquanto assentia. Eu não o vi perto deles, mas após investigar os arredores, seu navio estava lá, disse Gel. Yan fez um gesto com a cabeça para que ele continuasse. Foi o atual comandante-chefe do governo mundial, Kong. Gel disse. E Yan não reagiu de forma alguma, exceto dar um pequeno aceno de cabeça. O que você fará com ele? Gel perguntou. Ele conhecia Yan, e ele soube que Kong estava morto no momento em que Yan colocou os olhos nele. Para meus pais, esse Kong deve morrer. Eu me recuso a deixá-lo viver enquanto meus pais morrem. Yan disse resolutamente. Gel assentiu. Isso está certo. Ele disse. Se Yan fosse mais jovem, ele teria se tornado um vingador e não pararia de matar apenas Kong. Ele mataria qualquer um contra o D porque ainda era jovem na época. E tudo que ele entenderia é que as pessoas os mataram porque eram do D. Mas agora Yan decidiu vingar sua família. Eu deveria voltar, pai. Deixei as meninas esperando. Yan, depois de um tempo, finalmente disse. Gel deu um aceno de cabeça. Ele se levantou e deu um abraço no filho. Quando eles desceram, Arya também deu um abraço em Yan. Após a despedida, Yan saiu de casa e quando estava prestes a usar sua habilidade de viajar pelas sombras, sua visão do futuro foi acionada. E então ele ergueu a mão calmamente e cobriu-a com a Ki. E foi recebido com uma perna vermelha coberta por um raio caindo sobre ele. Ainda assim, o proprietário não pôde fazer nada contra Yan, então ele recuou. Só então Yan deu uma boa olhada nele. A pessoa parecia ser de meia idade, entre 40 e 50 anos. Notavelmente, seu cabelo e sua longa barba eram ruivos, como se a idade dele não tivesse efeito sobre eles. Seu corpo estava bem treinado e definido. Uma prova da força que Yan sentiu em suas mãos. Enquanto isso, suas roupas eram apenas casuais. Gel se aproximou assim que viu seu amigo. Quando seus olhos se encontraram, ele balançou a cabeça indicando que não era o momento. E seu amigo suspirou, mas respondeu com um aceno de cabeça, embora com relutância. Yan assistiu isso com curiosidade. Pela força que sentia desse cara, ele sabia que era muito forte, e possivelmente uma daquelas presenças que sentiu na ilha da última vez. Outra coisa que Yan pensou foi sobre o raio vermelho. O que era? Gel então se virou para Yan. Esse cara aqui é Ovel. Ele é um idiota faminto por batalhas que procura lutas emocionantes. No entanto, ele é uma das pessoas que protegem esta ilha. Gel introduzido. Yan se aproximou e ergueu a mão para um aperto de mão. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Yan Lui. Bem, acho que agora é Yan de Lui. Yan se apresentou. Embora estivesse curioso sobre a iluminação vermelha, ele pensou que talvez agiria de maneira rude se perguntasse sobre isso. Ovel olhou para ele intrigado. Ele não esperava que ele agisse normalmente depois de atacá-lo. Mesmo assim, ele apertou sua mão e se apresentou também. Ele queria treinar com Yan, mas talvez este não fosse o momento apropriado. Então ele decidiu que ele entregaria uma mensagem. Tenho um favor a pedir a você. Ovel falou. E vendo Yan acenar com a cabeça, ele continuou. Você definitivamente vai conhecer meu filho em algum momento no futuro. E quando você fizer isso, eu quero que você diga a ele que estou orgulhoso dele. Claro, isso seria depois de você dar uma surra nele. E então se ele pergunta sobre mim, por favor, dê isso a ele. Ovel disse enquanto estendia um papel branco para Yan. Yan se divertiu com isso. Ele não pôde deixar de olhar para Gel. Ele então se voltou para Ovel, a pessoa que está pedindo para ele bater em seu filho antes de dar-lhe o que Yan notou ser um cartão vivre. Como vou saber quem é seu filho? Ele perguntou enquanto pegava o papel. Você definitivamente saberia, não se preocupe com isso. Mais importante ainda, da próxima vez vamos treinar, certo? Ele respondeu com um sorriso, enquanto seu espírito de luta voltava mais forte. Era natural, já que Yan casualmente atacou de frente. Yan ficou confuso e perplexo, mas mesmo assim assentiu. Ovel então começou a se afastar deixando Yan e Gel parados ali. Ambos trocaram um olhar e encolheram os ombros. Bem, então pai, falo com você mais tarde, disse Yan enquanto usava sua habilidade e foi engolfado pelas sombras. Capítulo 129. Os chapéus de palha. Yan tentou tirar o estranho encontro da cabeça. Ele não tinha certeza de como seria capaz de identificar o filho daquele cara. Yan não pôde evitar amaldiçoar o velho. Sem mencionar que ele foi de alguma forma levado a lutar contra ele na próxima vez. O que houve com isso? Mas pelo menos ele adquiriu a informação que queria de seu pai. Ele agora sabia seu nome verdadeiro. Nunca em sua vida ele esperou ser uma das pessoas D. Na verdade, ele passou 20 anos vivendo sem saber que existia. É verdade que nos primeiros momentos em que tomou consciência da sua reencarnação ele imaginou como seria ser do D, mas como ele não estava, ele simplesmente deixou passar. Mas agora descobriu-se que ele era daquele clã, afinal. Isso adicionou outro objetivo aos atuais. Qual diabos era a vontade de D? Embora ele já estivesse planejando fazer isso, agora era bastante pessoal. Quando Yan se materializou, ele estava de volta ao seu quarto em Zou. Mas as meninas não estavam lá, o que era esperado de alguma forma. Yan pensou no que fazer a partir de agora antes de chegar a uma conclusão. Ele conversaria com sua tripulação e explicaria o que havia aprendido antes de ligar para Garp Sengoku para obter informações. Informações sobre aquele cara do Kong. Esse cara tinha acabado de chegar ao topo da lista de merda de Yan. E Yan não iria deixá-lo viver além de hoje. Saindo da sala, Yan encontrou silêncio na casa. Todo mundo já havia acordado. Usando a observação, aqui Yan localizou onde sua tripulação estava e se dirigiu a eles.
Na verdade, ele ficou um pouco surpreso. Quando ele sentiu a presença deles, estava no portão do reino. O que poderia ter acontecido para eles irem para lá? Essa era a pergunta que passava pela cabeça de Yan. Porém, quando chegou ao portão, descobriu o motivo. Como já era dia e Inuarashi era quem estava aqui, ele estava alerta contra algumas pessoas. Olhando ao redor, Yan viu sua equipe ao lado dele. Estavam todos aqui. Até Libel estava flutuando perto da cabeça de Helene. Na verdade, ela foi a primeira a avistá-lo quando veio voando em sua direção. Ele a pegou enquanto ela ria alegremente. Irmão mais velho Yan, onde você estava? Ela começou a chamá-lo assim. Não que Yan se importasse ou algo assim. Quando ela o procurou esta manhã, ela não o encontrou, e era muito difícil para alguém se esconder de seus sentidos. Até Yan. Ela então perguntou às meninas e a Bert, mas as meninas responderam que ele voltaria em breve. Yan deu um tapinha na cabeça dela enquanto respondia. Fui visitar meu pai para uma coisa muito importante. Mas agora estou de volta. Ele disse com um sorriso. Mais importante, o que está acontecendo? Yan perguntou enquanto continuava caminhando em direção à comoção. Esse bando de gente apareceu, mas o pessoal dos animais não tem certeza se é amigável ou gosta daquele elefante, então eles estão conversando agora. Libel disse as coisas que Helene tentou explicar para ela. Ela mesma ficou perplexa, mas Helene explicou de uma forma fácil para ela entender. Quando Yan ouviu isso, ele imediatamente teve um palpite. Isso havia esquecido completamente. Quando chegou ao local e todos se viraram para olhar para ele, ele finalmente confirmou seu palpite. Os chapéus de palha estavam aqui em Zou. Bem, alguns deles. Havia Sanji que ele considerava seu amigo. Afinal, eles gostaram de conversar algumas vezes no passado. Chopper, de quem ele realmente gostava. Uma garota muito gostosa que ele sabia ser Nami. Yan afirmou para ela por mais alguns segundos. Não por perversidade, mas sim pelo fato de ela ter mudado tanto. E talvez um pouco de admiração. Estes foram os que ele realmente conheceu e com quem estava familiarizado. Quem ele não era, porém, era uma pessoa maquiada e com uma capa azul gasosa. Ele sabia que ele era o palhaço César do anime. Em seguida veio um pequeno dragão rosa que na verdade era uma criança pequena vestindo um kimono rosa com um desenho de pêssego. Sua cabeça é feita como a de um antigo samurai, com um nó na parte superior e a parte superior raspada. Novamente pelo anime, ele sabia que esse garoto estava viajando no tempo vindo do passado. E era filho de Oden, de quem Yan gostava bastante no anime. A última pessoa foi bastante chocante, para dizer o mínimo. Um esqueleto afro, andando e falando. Ribeiro. Esse era o nome dele no anime. Quando Yan foi avistado, Inuarashi se aproximou dele enquanto o cumprimentava. Jovem Yan, estou feliz em ver que você está de volta. Me disseram que você saiu para tratar de alguns negócios. Ele disse. E Yan assentiu. Ainda não acabou, mas por enquanto estou de volta aqui. Yan respondeu de volta. E Inuarashi podia sentir que Yan estava muito zangado com alguma coisa. Helene e companhia chegaram ao lado de Yan e ficaram lá. Nami e Sanji, que estavam ali bastante tensos, finalmente viram Yan. É você, Yan? Sanji ficou bastante surpreso, não apenas pela sensação absoluta de força que irradiava de Yan, mas também pela falta dele. Ele se aproximou e desta vez os visões que estavam alertas o deixaram passar facilmente. Ele estava grato por isso. Quando chegou a Yan, ele apertou a mão dele enquanto Yan sorria para ele. Sanji, você mudou tanto que quase não consegui reconhecê-lo, disse Yan em saudação. Sanji riu disso e disse que o mesmo poderia ser dito sobre ele. Por um lado, Yan ficou bastante alto desde a última vez. São Nami e Chopper? E os outros são da sua tripulação? Yan perguntou a Sanji. Nami veio atrás de Sanji e deu um abraço em Yan. Ela então pulou em Robin com lágrimas de felicidade nos olhos. Chopper também pulou em Yan, cumprimentando-o alegremente. O clima tenso mudou repentinamente para feliz. Nami então apresentou Brook ao grupo. Este é o nosso músico Brook. Ela disse, como se isso fosse explicar alguma coisa. E o Celton fez uma breve reverência. Haha, prazer em conhecê-lo, Brook. Yan ergueu a mão para um aperto de mão, o que surpreendeu um pouco o resto. Afinal, ele era um esqueleto. Mas Brook felizmente sacudiu sua mão de volta. Prazer em conhecê-lo também, Yan. Ele respondeu de volta. Yan então voltou seu olhar para o resto ao lado. Ele acenou com a cabeça para o dragão, mas depois olhou para César com desgosto. Esse cara era muito malvado. Sanji explicou que César foi capturado por eles enquanto trabalhava com Doflamingo. Você lutou contra aquele cara? Yan perguntou. E vendo Sanji acenar com a cabeça, ele deu uma risada. Então Luffy deve ter ficado muito forte, disse Yan. E sua tripulação assentiu. O garoto dragão foi ignorado por enquanto, já que estava com eles. Inuarashi então achou por bem convidar os chapéus de palha para seu reino e fez o sino de boas-vindas tocar novamente. Capítulo 130. Para matá-lo. Após esse evento, os chapéus de palha foram convidados a entrar na cidade. Eles até ganharam uma casa perto da casa de Yan. Os visões foram extremamente receptivos aos chapéus de palha e até deram uma festa para eles tanto de dia quanto de noite por Nekomamushi quando ele os conheceu oficialmente. Yan perguntou a Sanji sobre Luffy e o resto, mas ele foi informado de que eles iriam segui-los em cerca de uma semana ou mais. Depois disso, Yan compartilhou seus pensamentos sobre isso com sua equipe, e chegaram à conclusão de que o seguiriam em direção a Big Mom. Era o momento certo para fazer isso. E por um lado, eles pegariam seu segundo Road Poneglyphoneglyphoneg. Como Yan ajudou os visões, adquirir o primeiro seria fácil. Helene ficou especialmente entusiasmada com isso. Como ela queria derrotar Big Mom há muito tempo, e ela estava confiante em sua força para fazer isso agora. Então Yan apareceu para anunciar o que havia conversado com seu pai, chocando-os. Com Robin pensando que mais uma vez os D estavam envolvidos nisso. Eles sempre desempenharam um papel vital no mundo. Yan então contou a eles sobre Kong. O clima ficou sombrio.
Bert até ofereceu sua ajuda, mas Ian recusou, afirmando que faria isso junto. E desta vez nem Helene conseguiu convencê-lo do contrário. O que nos trouxe até hoje. Ian estava em seu quarto, sentado na mesa, segurando Dendemushi e observando-o tocar. Ele não iria deixar aquele tal de Kong viver mais um dia. Com um cara como Ian atrás dele, esse cara pode muito bem ser considerado já falecido. No entanto, Ian não sabia onde estaria escondido. Bem, ele não estava se escondendo, já que nem sabia que Ian estava atrás dele. De qualquer forma, Ian conhecia a pessoa certa para perguntar. Na verdade, havia duas pessoas a quem ele poderia pedir esse favor. Um deles era, claro, Dragon, que tinha toda uma rede de informações à sua disposição. O segundo foi, claro, Sengoku, já que ele era o ex-almirante da frota. Mas Ian teve que pensar um pouco sobre isso antes de ligar para a pessoa para quem estava ligando. Afinal, Dragon não sabia nada sobre o passado de Ian. Enquanto isso, Garp e Sengoku já estavam adivinhando que Ian era do D devido à aventura passada que eles viveram juntos. Aquele envolvendo Image. E eles quase morrendo. Com isso, a decisão de Ian foi tomada. Com um som de clique, a chamada foi conectada. E o outro lado cumprimentou. É você, Ian? Já faz um tempo. Em uma ilha árida. Novo mundo. Numa casa de madeira situada numa clareira na floresta. Sengoku ficou sentado segurando o Dendemushi nas mãos. Ao seu lado estava Garp, que ainda era o mesmo cara de antes, sempre sorrindo para tudo e para nada. Sengoku observou o Dendemushi antes de finalmente responder ao chamador. Ele então cumprimentou o interlocutor, que ele sabia ser Ian. É você, Ian? Já faz um tempo, disse ele. Desde então, ele começou a gostar bastante de Ian. Afinal, ele lhes mostrou coisas importantes e até os ajudou, tornando-os mais fortes. De fato, como vocês dois estão desde então? Ian perguntou de volta. Sengoku compartilhou um olhar com Garp. Ambos suspiraram. Tão bem quanto você pode imaginar, disse Sengoku. Isso é ruim, hein? Ian murmurou. Ele sabia que provavelmente estavam sendo caçados por assassinos do governo mundial. Isso acontece com frequência? Ian fez uma pergunta importante. Garp foi quem respondeu desta vez. Não há nada com que se preocupar, mas sim, já faz algum tempo que estamos mudando de esconderijo. Garp disse. O outro lado ficou em silêncio por um tempo depois disso. E então, depois que Sengoku quase perguntou o que havia de errado, Ian respondeu. Vou ver se posso fazer algo a respeito então. Ele disse. Ele teria que encontrá-los cara a cara para fazer um pequeno teste, mas se eles passassem, ele poderia trazê-los para a ilha de seu pai. Afinal, aquele era o melhor esconderijo possível neste mundo. Voltando ao assunto, Ian começou a falar. Tenho um favor a lhe pedir, Sengoku. Mas primeiro esta linha é segura? Ian disse. E Sengoku disse a ele para explicar. Vá em frente, jovem Ian. A linha está realmente segura, ele disse. Ele sabia que Ian não se importava com o título para ele, já que era claro que era mais jovem que eles. Essa era outra coisa que ele gostava nele. Como ele sempre foi respeitoso. Preciso descobrir onde está alguém chamado Kong. Já sei que ele estará em Mariejois. Quero o quarto exato em que ele estaria. Ian disse finalmente. E com isso Sengoku hesitou um pouco. Há algum problema? Ian perguntou. Na verdade, ele sabia que Garp e Sengoku respeitavam o homem do anime. No entanto, se ele quisesse voltar para Kong, ele teria que encontrar a sala exata em que estava para poder entrar no castelo e sair antes de alertar Image. Ele não queria uma repetição da última vez. Isso pode ser considerado um teste de caráter para Sengoku e Garp. Eles o ajudariam ou não? Por que você está procurando por ele? Sengoku perguntou. Para matá-lo. Ian respondeu com sinceridade. Mas isso deixou Sengoku ainda mais nervoso. Mas ele conhecia Ian, e ele sabia que provavelmente tinha uma razão exata para isso. Por quê? Ele perguntou depois de compartilhar um olhar com Gar, cujas feições haviam endurecido um pouco. Ian pensou um pouco sobre isso, e então não vi razão para esconder coisas deles. Eu confirmei que sou de fato do D. Ele disse chocando-os. Embora isso seja surpreendente, o que isso tem a ver com Kong? Sengoku perguntou, tendo um mau pressentimento sobre isso. Ian respirou fundo. Foi ele quem caçou meus pais e os matou. Ian disse com os dentes cerrados. Tanto Garp quanto Sengoku respiraram com choque. Depois de um tempo de silêncio, Garp aproveitou o momento para falar. Não posso dizer que me identifico com a sua dor, jovem Ian, no entanto devo dizer isso. A vingança não é a maneira de viver a vida. Garp disse com um suspiro pesado. E com isso Ian fechou os olhos do outro lado. Ficar em silêncio. De fato, ele finalmente deu um aceno de cabeça enquanto respondia. Você está certo. No entanto, se eu tivesse decidido que a vingança era o caminho, eu não pararia apenas em Kong e faria com que todos que menosprezassem o nome do D. No entanto, eu simplesmente não posso viver minha vida sabendo o assassino dos meus pais ainda anda por aí. Ian disse. E Garp assentiu tristemente. Ele sabia que o que Ian disse era verdade. Além disso, esse cara não é exatamente um santo. Ian disse em seguida. Sengoku, que estava em silêncio, animou-se com isso. Como assim? Ele perguntou. Bem, por que Garp não avançou na classificação? Ele perguntou a eles. E isso os fez pensar. Garp permaneceu como vice-almirante porque não queria estar sob o domínio da escória celeste. Ele não queria ficar sob aquela sujeira, certo? E enquanto você avança no Sengoku, você ainda não concorda com algumas ordens dadas a você de cima, porém, qual é a posição desse cara? Ian começou a falar. Cada palavra faz com que os dois idosos comecem a pensar profundamente sobre isso. Kong era o comandante-chefe do governo mundial. Ele estava diretamente sob o comando dos nobres celestiais. Ele não pode estar exatamente limpo se estiver diretamente abaixo deles, certo? Ian os questionou. Ambos os homens não puderam deixar de concordar com isso. No entanto, ele ainda estava um pouco próximo deles. Sengoku suspirou. Ele sabia que Ian seria capaz de obter as informações que desejava de outra pessoa.
Como tal, ele sabia que tinha que contar tudo a Yan. Quem você recomendou como almirante da frota depois de você? Yan perguntou abruptamente. Sengoku foi tirado de seus pensamentos. Aokiji, ele respondeu. E só com isso, ele sabia o que Yan queria dizer. Akainu não estava apto para liderar pessoas. Ele era um cachorro louco para ser solto apenas contra os inimigos. Sua ideia de justiça o tornou indesejável para Sengoku para o cargo. Mas no final, ele era o atual almirante da frota. Talvez o governo mundial tenha sentido que Sengoku era muito passivo e o escolheu. Tudo bem, jovem Yan, vou te dizer o que você quer. Ele suspirou. Capítulo 131. Uma curta viagem pelo Castelo Pangea. Marijóis. Linha vermelha. Muito alto entre o nível do mar e entre as nuvens e o nevoeiro, ficava um castelo de estilo europeu dos séculos 17 e 18. Ao redor do castelo havia várias florestas artificiais e também rios. Nas profundezas deste castelo que abrigava os dragões celestiais, 5 anciões e um tanto escondido, imagem, havia uma certa escrivaninha para um homem bastante velho. Este velho, porém, era extremamente musculoso, de peito largo, pele bronzeada e ombros fortes. Seu cabelo e barba esbranquiçados dispostos em uma série de pontas, e alguma penugem em ambos os lados do rosto, semelhante à espinha de um lagarto. Ele também tem uma cicatriz costurada sob o olho esquerdo. Ele usava uma camisa escura sem mangas adornada com medalhas, revelando seus braços musculosos, braçadeiras verde escuras, um lenço amarelo claro em volta do pescoço e um casaco da marinha branco e cinza escuro pendurado sobre os ombros. As dragonas são semelhantes às usadas por um almirante e almirante de frota, totalmente cobertas de amarelo como cor padrão. Este homem de aparência bruta em particular chamava-se Kong. Suas habilidades são desconhecidas, exceto o fato de que ele era na verdade o almirante da frota na época do falecido rei pirata Gold Roger. Portanto, pode-se deduzir que ele era de fato uma pessoa bastante forte. Kong em seu escritório suspirou pela enésima vez. Maldita papelada. Ele praguejou. Como ele estava diretamente sob os dragões celestiais, ele estava bem no alto da escada. No entanto, ao contrário do que seria de esperar, isto não o isentou de fazer a papelada. Na verdade, até mesmo alguém como os 5 anciãos teve sua parte nesse trabalho, com exceção de uma certa pessoa. Essa pessoa trouxe horror para ele simplesmente por pensar nela. Na verdade, essa mesma emoção pode ser compartilhada pelos 5 anciãos que o superavam em muito. Na verdade, ele estava um pouco orgulhoso de ser a única pessoa no mundo que sabia sobre ela, além dos 5 mais velhos. Ainda assim, ele era leal a ela e ao governo mundial, por isso muitas vezes era recompensado por seu trabalho. Ele só esperava que sua próxima recompensa fosse obter um passe livre para lidar com a papelada. Alguém poderia perguntar que trabalho ele faz neste seu escritório. Bem, tudo que o governo mundial faz passa por ele. O almirante da frota conversaria primeiro com ele antes de fazer qualquer coisa. Tudo passa por ele, e quando ele não consegue decidir o que fazer ou se a situação é terrível, só então ele alcançará aqueles que estão acima dele. Ele tinha acabado de ler uma pasta contendo os próximos piratas novatos que poderiam ser ameaças no futuro. Caso esse nível de ameaça fosse alto, eles seriam tratados de forma eficiente. Quando pegou o arquivo, leu acima 2 nomes que o deixaram irritado: Garp e Sengoku. Ele pensava que eles eram como ele, mas acabaram se revelando traidores da justiça que ele imaginava. Ele pessoalmente queria caçar os 2 sozinho. Mas como os 5 anciãos sempre apontaram sabiamente, ele junto com eles, eram as defesas finais que alguém teria que passar para chegar até imagem. De repente, todos os pelos de seu corpo se arrepiaram quando ele percebeu que algo perigoso estava vindo em sua direção. E foi exatamente quando ele ergueu os olhos para frente que sentiu uma mão fria envolver seu pescoço e o levantou. Ele tentou, num esforço inútil, agarrar a mão e removê-la, mas foi então que percebeu. Não havia mão. Na verdade, o responsável por segurá-lo estava logo ali na porta, uma boa distância de 7 a 8 metros entre eles. Ele entendeu que era algum tipo de habilidade de Akuma no Mi imediatamente. Ele entendeu isso pelo fato de a pessoa ter a mão apontada para ele em um gesto de asfixia. Ele tentou um pouco mais, mas a respiração estava ficando mais difícil para ele, e ele estava prestes a se transformar, pois isso certamente o libertaria, mesmo ao custo de destruir seu escritório. Ainda assim, isso era algo que poderia ser explicado aos seus superiores mais tarde. Mas antes que pudesse prosseguir com isso, ele foi levado a ser segurado nas mãos da pessoa. Isso provou ser ainda mais doloroso para ele do que antes. De repente a pessoa falou: "Vamos fazer uma viagem curta?" Yan recebeu a informação que procurava de um Sengoku um tanto arrependido. Ele entendeu o homem como tal, apenas agradeceu pela ajuda e prometeu-lhe um favor. Garp estava em silêncio naquele momento, mas Yan sabia que o velho estava simplesmente pensando muito sobre se Kong era realmente tão ruim quanto Yan o pintava. Yan transportou os 2 para um lugar onde ele e Kong iriam lutar. Ele queria que eles testemunhassem sua corrupção com seus próprios olhos e ouvissem de sua própria boca. Ele tinha seu jeito de fazê-lo falar, e então isso leva ao agora. Yan respirou fundo e em um segundo apareceu dentro da sala de Kong fornecida por Sengoku. Foi exatamente a sala em que eles conversaram quando Sengoku quis renunciar. Felizmente, Kong estava lá navegando em alguns arquivos. E Yan não lhe deu tempo para reagir enquanto segurava com o estrangulamento telecinesia. Ele não tinha muito tempo antes que eu percebesse que ele estava aqui. E embora estivesse confiante em seu poder, não foi tolo o suficiente para repetir o erro de lutar sem conhecer todas as habilidades de uma pessoa. E então, quando Kong estava prestes a fazer algo para se libertar, Yan agiu rapidamente. Ele poderia dizer que o bastardo estava prestes a fazer algo olhando em seus olhos. Como tal, ele se moveu rapidamente e colocou Kong em suas mãos.
desta vez sufocando de verdade. E ele não iria deixá-lo fazer o que queria, então ainda não havia terminado. Ele sorriu de forma maliciosa, indicando que iria gostar do que faria a seguir. Vamos fazer uma viagem curta? Ian pronunciou cada palavra lentamente para que Kong, que estava tendo problemas para permanecer consciente, pudesse ouvi-lo. E no minuto em que ele ouviu, os dois voaram para o céu um pouco acima do chão. E então Ian os reposicionou de uma forma que deixou Kong de frente para o chão com Ian atrás dele ainda o segurando. Era como se ele estivesse prestes a usar Kong como escudo para alguma coisa. E foi o que ele fez, acelerando repentinamente até o chão e pressionando Kong com toda a força que podia, destruindo o chão, fazendo jogar fora sangue da força. Mas ele não parou. Não, mesmo depois de destruir todo o andar bastante grande, ele ainda continuou com o resto. Como este escritório estava na verdade contido na estrutura acima dos enormes e altos 6 andares do castelo, Ian estimou que Kong passaria por momentos muito dolorosos agora. Vez após vez, sons de explosão ressoaram pelo castelo, até que Ian invadiu os outros 6 andares subterrâneos e sentiu que já era dor suficiente por enquanto, e usou sua habilidade de teletransporte de sombras assim que eles impactaram o último andar. E poucos segundos depois disso, as portas deste andar se abriram, com a própria Ian entrando a uma velocidade tal que ela teria rivalizado com a de Ian. E então, ao lado dela, os 5 anciãos fizeram o mesmo. Eles xingaram mentalmente quando viram o chão quebrado e o buraco no teto que levava até o andar mais alto. Mas eles não ousaram expressar esses palavrões. Simplesmente pelo fato de que eu, seu soberano, estava com uma expressão irritada em seu rosto. Maldito! E então, com um grito, ela liberou uma pressão semelhante à do conquistador aqui, que deixou os 5 anciãos de joelhos, todos os 5 suando. Capítulo 132. Transformação. Novo mundo. Em uma ilha árida. O tempo estava bom. O sol estava no auge e o mar estava calmo. Garp e Sengoku foram deixados aqui por um impaciente Ian, que saiu depois de explicar que traria Kong aqui. Os dois estavam com expressões complicadas em seus rostos desde então. Era alguém que eles conheciam e consideravam uma espécie de amigo. Mas aqui eles estavam prestes a testemunhar sua morte. Ninguém consegue ficar sem emoção durante uma coisa dessas. Ainda assim, ambos estavam determinados a ver se Ian havia dito a verdade. Se Kong fosse realmente tão culpado quanto acusado por Ian, então eles não se sentiriam pior por ele. Apenas 2 minutos antes Ian havia saído. Então não passou muito tempo. Suspiro, Sengoku suspirou de cansaço. Ao seu lado, Garp não parecia tão pior quanto ele. Entre os dois, Garp foi quem mais acreditou em Ian. E havia também o fato de ele se recusar a avançar na hierarquia para não ficar sob o comando daqueles cães feios. Mas como Kong estava diretamente sob o comando deles, ele sabia que não estava exatamente limpo. Sengoku, entretanto, o considerava um amigo e é por isso que ele estava passando por momentos difíceis. Garp olhou para ele um pouco. Acalme-se, Sengoku. Se Ian não tivesse certeza de que ele era corrupto, ele não se incomodaria em explicar como usá-lo. Ele poderia simplesmente ir em frente e matá-lo sem que nós soubéssemos. Não, o fato de que ele nos contou significa que ele nos quer saber algo sobre Kong. Garp disse ao amigo calmamente. Muitos não lhe deram nenhum crédito em termos de inteligência, mas Garp era na verdade uma pessoa bastante inteligente. Sengoku acenou de volta. Ele tinha os mesmos pensamentos passando por sua mente. Os dois então ficaram ali esperando, aproveitando a calma. Essa calma, porém, foi arruinada quando, de repente, sombras se materializaram no céu acima de ambos. E então, de repente, Ian apareceu segurando Kong pelo pescoço e acelerou mais uma vez em direção ao chão. Quando eles entraram nas linhas das árvores, ambos os perderam. Então eles compartilharam um olhar antes de começarem a correr na direção geral para a qual estavam caindo. Ian soltou o pescoço de Kong no minuto em que o empurrou com força no chão, enterrando. Ele voou um pouco mais alto e começou a observar o que iria acontecer. Quando a poeira baixou, os danos causados à área começaram a ficar visíveis. Havia uma enorme cratera onde Kong foi enterrado. O chão foi totalmente destruído, e o próprio Kong apresentava lesões muito graves. Todos os seus membros estavam quebrados e não importava o quanto ele se contorcesse, dolorosamente, ele não conseguia se mover nem um centímetro. Seu pescoço estava totalmente quebrado junto com a medula espinhal. Foi a área com mais danos. Se deixado assim, ele certamente morreria em breve. Ike. Ele estava respirando com dificuldade enquanto gritava dolorosamente. Mas Ian sabia. Ele sabia que Kong não iria morrer. Por quê? Porque ele sentia que algo em Kong não era normal. E por esse sentimento, ele sabia que Kong estava escondendo alguma coisa. Logo Garp e Sengoku apareceram perto de Ian. Eles olharam para Kong e ficaram chocados. Esse choque logo se transformou em raiva quando Sengoku viu como Kong estava morrendo. Qual é o significado disso, Ian? Achei que você tinha algo para nos mostrar e foi por isso que nos trouxe aqui? Você só queria nos mostrar nosso amigo morrendo? Ele gritou escandalosamente. Momentaneamente ele esqueceu que estava falando com alguém que pode achatar sua bunda. Alguém que quase matou Kong com um movimento casual dele. O próprio Garp ficou chocado, o que o deixou ali boquiaberto. Mas Ian nem sequer se virou para olhar para os dois. Ele continuou a olhar para Kong gritando. Acalme-se. E observe-o de perto. Ian disse calmamente. Ele não gostava quando as pessoas gritavam com ele. Tudo pode ser discutido com calma. Como você quer que eu me acalme? Eu já havia traído meu amigo ao te contar essa informação, mas agora você foi tão longe para me fazer assistir à morte dele? Sengoku estava além de irritado e triste. Ver seu amigo assim. Isso foi uma tortura. Eu disse. Observe-o de perto. Ian respondeu bruscamente. Desta vez a polidez esvaiu-se de sua voz. Sengoku se irritou com o tom de Ian, mas depois de um tempo, ele fez o que pediu. E então ele percebeu. O que?
Sengoku ficou chocado. Até Garp se juntou a ele com a mesma expressão facial. Kong, que estava prestes a morrer, estava cercado por uma névoa cinzenta. Então, sob seus olhos, seus ferimentos começaram a cicatrizar em um ritmo bastante rápido. E nem mesmo alguns minutos depois ele estava lá completamente ileso, com a neblina desaparecendo. Yan sabia que ele estava certo antes. Havia algo errado com Kong. Kong então olhou para Yan. Imperador Yan, qual é o significado deste ataque? Ele falou com os dentes cerrados. Ele estava pronto para derrubar o bastardo, mas precisava entender o motivo. Dependendo da resposta, ele poderia ter que aumentar a tortura que iria infligir-lhe. Se talvez o objetivo dele fosse fazer com que ele dedurasse eu, não pense muito sobre isso. Você matou meus pais e agora eu vou matar você. Yan respondeu calmamente. É mesmo. Kong respondeu com indiferença. Ele não perguntou seus nomes, porque provavelmente não se lembraria. Ele lidaria com Yan mais tarde. Por agora, ele se virou para olhar para Garp e Sengoku, os dois traidores. Estou feliz por ter encontrado vocês dois. Agora posso me livrar de vocês, traidores. Ele falou com raiva. Sengoku ficou surpreso com a raiva. Você não sabe quem lidera o governo nas sombras? Sengoku perguntou de volta. Ele pensou que talvez Kong não soubesse. Yan bufou com isso. Alguém tão importante quanto ele estava absolutamente informado. Eu sei, respondeu Kong. Então você também deveria deixar o governo mundial. Não há como saber qual poderia ser o objetivo desse diabo. Sengoku então disse. Mas ao ouvir a palavra diabo, Kong ficou ainda mais irritado. Não se atreva a falar assim sobre o soberano. Ele gritou com Sengoku, chocando todos eles lá. Mesmo Yan não sabia que eles me chamavam de soberano. Então Kong começou a falar novamente. Todos vocês vão morrer, mas vou lhes dizer de qualquer maneira. O soberano é nosso Deus, aquele que adoramos. Suas palavras são nossa justiça, e ela nos recompensa com força. Quanto mais próxima uma pessoa estiver dela, mais poder eles conseguem. Deixe-me mostrar minha verdadeira força agora. Kong disse fanaticamente. Quando ele imediatamente começou a se transformar, seu corpo aumentou e ficou peludo, enquanto ele se transformava em um macaco gigante de cabelos brancos. Seu tamanho era quase próximo de 30 metros. A sensação de poder bruto dele agora fez até Yan levantar uma sobrancelha. Ele podia sentir que Kong havia alcançado o reino do imperador com isso, mas sua transformação não foi feita. Na verdade, esta foi apenas a forma concedida a ele ao comer uma fruta do diabo Zoan. Como as roupas que Kong usava antes foram totalmente destruídas, exceto a parte superior das calças, elas aumentaram e cobriram pelo menos suas partes íntimas. Em seguida, ele começou a desenvolver mais 2 braços. Mas estes não eram iguais aos normais. Em vez disso, eles estavam revestidos com uma armadura de osso cinza que alcançava e cobria seu peito, abdômen e ombros. Essa mesma armadura óssea começou a se espalhar e cobriu as 2 mãos restantes. Então 2 pequenas presas brotaram de sua boca, seguido por espinhos aparecendo em sua armadura óssea. Então o macaco Kong deu um rugido alto. Roar. Capítulo 133, contra Kong. Roar. Na clareira, um rugido alto ressoou cortesia de um Kong transformado. E como se fosse possível, o tamanho de Kong cresceu ainda mais. Ele já estava perto dos 30 metros, mas com isso ficou ainda maior, chegando aos 40 metros. Mais uma vez, Yan ficou surpreso ao sentir sua força desta vez. Esse cara de repente ficou mais forte. Embora ele não tenha alcançado o nível intermediário do reino do imperador, ele ainda era muito mais forte do que antes. Ele podia entender de onde vinha sua confiança para cuidar de todos eles agora. Afinal, ele estava no reino que permitiria que você se tornasse a pessoa mais forte do mundo quando atingisse o auge. Garp e Sengoku seriam superados por esse cara em segundos. Embora tivessem se tornado um pouco mais fortes, nunca seriam páreo para um Diavoloi. Sim, foi nisso que Kong se tornou. Ele não estava mais apto para ser chamado de humano, como evidenciado pela armadura cinza nele. Os Diavoloi eram inerentemente mais fortes que os humanos, como evidenciado pelas 2 pessoas mais fortes, Roger e Barba Branca, lutando para vencê-los. Essa capacidade de transformar ainda mais seu corpo deve ser o poder dado a Kong por imagem, sobre o qual ele falou anteriormente. Quando Yan se concentrou um pouco mais, ele pôde sentir a aura de 2 corações dentro de Kong. Então ele era como Barba Negra? Yan pensou consigo mesmo. Talvez como recompensa ele recebeu o sangue de um Diavoloi. Yan também tinha 2 corações. A diferença, porém, é que ele ainda era humano. Foi assim que sua habilidade funcionou. Pegou tudo que era benéfico para ele e adicionou ao seu DNA, tornando-o cada vez melhor. Em essência, seu corpo humano estava sempre evoluindo e alcançando novos patamares. Mas Kong, por outro lado, fundiu-se com o sangue, e como o sangue do Diavoloi não pode ser suprimido por um humano normal, ele era efetivamente um deles agora. Apenas um simples Diavoloi. Eu vejo. Yan, assim que chegou a esse pensamento, entendeu alguma coisa. Talvez Kong não fosse um cara mau desde o início. Talvez o sangue o tenha influenciado a se tornar assim. Yan pensou consigo mesmo. Isso explicaria porque Garp e Sengoku eram amigos dele naquela época. Balançando a cabeça com esses pensamentos, Yan se concentrou novamente no presente. Ele teria muito tempo para pensar sobre isso quando terminasse aqui. Sem falar que ele precisava se apressar um pouco, pois não tinha certeza se os acontecimentos com Sanji já haviam acontecido ou não. Como ele não se importava mais com o enredo do mundo inteiro e Sanji era seu amigo, ele ajudaria Sanji se quisesse. Olhando de soslaio para Garp e Sengoku, Yan suspirou. Ambos ficaram chocados além da medida. Eles estavam boquiabertos com Kong enquanto o observavam. Eles sabiam sobre sua fruta do diabo Zoan, mas isso era diferente. Eu acho que isso é o suficiente para você deixar isso acontecer, certo? Yan finalmente se dirigiu a Sengoku. Sua pergunta foi fácil de entender e Sengoku assentiu enquanto fechava os olhos dolorosamente.
Kong não era mais humano. Garp poderia entender isso. E o fato de Kong estar pregando e gritando fanaticamente com ele sobre seu soberano imagem não ajudou em nada. Ele abriu os olhos e fez contato com o macaco branco que agora se elevava sobre eles e os observava como se fossem insetos que pudessem ser facilmente esmagados sob seus pés. Poucos segundos depois, Sengoku murmurou as palavras "Adeus, meu amigo". E então ele se virou para Garp. "Vamos recuar um pouco", ele disse. Esta foi a luta de Yan, e ele merecia se vingar de seus pais. Na verdade, Sengoku teria feito o mesmo que Yan estava fazendo agora. A razão pela qual ele não conseguia esquecer era porque considerava Kong seu amigo. Garp acenou com a cabeça, pois também entendia que Yan tinha que fazer isso sozinho. Ele também podia sentir que Kong, como era agora, era bastante forte para os dois, mesmo que eles lutassem juntos. Mas quando eles estavam prestes a avançar, Kong percebeu isso e fez seu movimento. "Você acha que vou deixar você ir?" Ele gritou para eles, sua voz crescendo por toda parte. Em uma velocidade que não deveria ser possível para alguém de seu tamanho, ele apareceu na frente de Garp e Sengoku, seus antebraços tentando pegá-los, e seus braços unidos e tentando achatá-los em uma pasta humana. Ueixuei! Uma risada assustadora foi ouvida dele quando isso aconteceu. Ele não pôde evitar. Afinal, o sentimento de resignação em seus rostos ao perceberem que não conseguiriam fugir a tempo não tinha preço. Mas será que Yan o deixaria fazer isso? Garp e Sengoku observaram com espanto quando Yan aparentemente se materializou de um raio perto deles e deu um soco na barriga do macaco depois de pular um pouco para o céu. Tudo isso aconteceu em um segundo, após o qual Kong foi baleado como uma bala enquanto voava direto através de muitas árvores enormes até cair em algum lugar longe delas e levantar uma nuvem de poeira. "Afaste-se um pouco, ok?" Yan instruiu. E ambos acenaram fortemente em direção a ele enquanto seguiam seu caminho. Então Yan começou a se concentrar no macaco. Ele sabia que seu ataque havia machucado um pouco o macaco. Mas quando Kong se endireitou e saltou de volta para o local de onde foi lançado, Yan pôde ver que seu soco mal havia quebrado sua armadura óssea. E mesmo isso foi consertado depois de alguns segundos. Regeneração. Esta era a habilidade que Kong talvez tivesse. Foi a conclusão que Yan chegou. Ele iria testar isso a partir de agora. Roar. O macaco rugiu mais uma vez e uma armadura de osso começou a se reunir em torno de seu braço esquerdo como se fosse um escudo. Em seguida, havia uma longa enquete brotando de seu braço direito que Yan pensou que acabaria sendo uma espada ou lança. Mas no final tornou-se um martelo, que o macaco quebrou de seus braços com a outra mão. Agora segurando um martelo e um escudo, o macaco atacou Yan com um salto poderoso. Kong sabia que pelo único ataque de Yan contra ele, ele não deveria atacar cegamente. Como tal, ele fez o escudo. E então o martelo. "Eu matei seus pais. E agora vou mandar você para se juntar a eles, Yan Lui", Kong gritou enquanto balançava o martelo. Mas Yan casualmente levantou a mão e pegou o martelo gigante com facilidade. Ainda assim, a onda de choque resultante disso foi devastadora, pois quebrou o chão em que ambos estavam. Mas Yan ainda estava ali flutuando. Enquanto isso, o macaco saltou para trás. Mas Yan voou para ele tomando a iniciativa de atacar. Kong ergueu o escudo e se preparou para o ataque de Yan. Yan mais uma vez deu um soco casual, mas Kong naquele momento sorriu maliciosamente. Ele então fez com que pontas se projetassem do escudo no momento em que Yan ia dar um soco nele. Yan apenas ergueu uma sobrancelha surpreso, mas não impediu seu ataque. Ao tocar o escudo, ele se quebrou completamente junto com os espinhos, e então todo o braço esquerdo de Kong foi quebrado. Isso fez gritar de dor enquanto tentava recuar. Se alguém olhasse atentamente para os braços de Yan, notaria leves padrões de escamas em sua pele. Quando Yan usava seu modo escamoso, uma pessoa sábia faria bem em tentar evitar seus ataques. Caso contrário, o que aconteceu com Kong aconteceria com eles. Pensando em tentar algo que tinha em mente, Yan usou barbear para ganhar a forma de Kong em retirada, e em um movimento, retirou a espada e cortou o braço direito que segurava o martelo rapidamente. Ele então observou Kong rugir de dor. Ele não pôde deixar de sentir um pouco de felicidade com a dor de Kong. Afinal, essa foi a pessoa responsável pela morte de seus pais. Capítulo 134. Destruição interna. Então, depois de efetivamente cortar um braço inteiro, Yan esperou para ver o que aconteceria depois de dar um passo para trás e se afastar um pouco para trás. O que ele queria tentar antes era ver se Kong consegue regenerar membros completamente como pode. Essa foi a razão pela qual ele cortou o braço. Mas ao ver Kong como ele estava agora, ainda gritando com a voz rouca por causa da dor no braço e estendendo a mão para o ferimento, ele ficou profundamente desapontado. Kong pegou o braço que estava no chão e recolocou-o no ferimento, enquanto olhava cansado para Yan, caso ele se aproveitasse dele em seu estado atual. Demorou alguns minutos, mas o braço já estava totalmente conectado e funcionando. Mas Yan não ficou nem um pouco impressionado com o que viu. Parecia que embora Kong tivesse regeneração, não era tão forte quanto Yan. Algo óbvio agora que ele pensou profundamente. Sua regeneração não era normal, mas sim da energia misteriosa em seu corpo. Yan era capaz de regenerar membros facilmente agora, se quisesse. E não apenas por si mesmo, ele também poderia fazer isso por outras pessoas, se quisesse. Mas aparentemente Kong não conseguiu fazer isso com um membro perdido. Ele só poderia curar o ferimento prendendo o braço para trás e deixando-o fundir-se novamente. Olhando com ódio para Yan, Kong mais uma vez formou o martelo e o escudo, desta vez reforçando-os ainda mais, pois pensava que agora seriam fortes o suficiente.
Vou deixá-los ainda mais fortes, assim ele não terá chance agora. Ele pensou para si mesmo. Afinal, ele aprendeu que as habilidades dos Diavoloi eram incomparáveis neste mundo. E mesmo já tendo testemunhado o que Yan fez, ele ainda pensava que Yan não estava além do seu nível. Como tal, ele atacou com a intenção de esmagá-lo com um ataque com seu poderoso martelo. Seu martelo, escudo e braços estão todos cobertos pelo brilho negro de Aki. Eu irei destruí-lo. Ele gritou furiosamente. A humilhação que sofreu serviu de impulso para sua raiva. Mas contra quem ele estava lutando? Yan casualmente evitou o golpe descendente do martelo. Podes tentar. Yan riu ao ouvi-lo. Ele pode realmente tentar, mas nunca conseguirá. A terra que o martelo gigante impactou, entretanto, não teve tanta sorte. Foi totalmente destruído, deixando uma cratera no chão. O que era esperado. Yan escolheu uma ilha árida apenas para este caso. E contra alguém do tamanho de Kong, era óbvio que haveria enormes consequências em sua luta na terra. Kong não parou, no entanto, desta vez ele criou duas lanças de osso que pareciam tão ameaçadoras quanto o inferno e assegurou com seu terceiro e quarto braços. Então ele os cobriu com Aki. Depois disso, ele atacou Yan novamente. Ele começou com um amplo golpe lateral com seu martelo e enquanto Yan se esquivava novamente facilmente, ele cobria sua barriga com seu escudo pontiagudo, confiando cegamente nele para ser capaz de protegê-lo. E então seus dois braços segurando as lanças iriam. Tente espetar Yan por cima sem sucesso. Yan passou pelas lanças, parecendo que mal estava se esquivando delas quando fazia com maestria e se esquivando de todas elas sem esforço. Kong continuou ficando frustrado e depois de um tempo, isso resultou nele usando um ataque surpresa que sempre funcionou, mas ainda assim, foi uma faca de 2 gumes, pois também o machucou no processo. Ele tentou o mesmo ataque a Yan de antes. E Yan estava se esquivando e indo para seu próprio ataque, que foi um soco casual, mas assim que Yan estava perto o suficiente, Kong de repente lançou todos os espinhos de seu corpo, incluindo o escudo em direção a Yan. Pegue isso! Kong gritou. Yan, que estava no meio do golpe, ficou um pouco surpreso com isso, mas além de usar uma camada de telecinesia como escudo, ele continuou com seu soco. O que o surpreendeu foi que Kong foi capaz de liberar aqueles espinhos ainda imbuídos em Aki. Ainda assim, Yan era um mestre em combate. Fazer tais ações instantaneamente como esquivar ou contra-atacar, era fácil para ele neste momento. Portanto, poucas pessoas conseguem pegá-lo desprevenido. Sem mencionar que sua visão futura entraria em ação. As pontas de aparência ameaçadora impactaram Yan, mas todas se quebraram ao tocá-lo, não causando nenhum dano. Impossível! Kong murmurou para si mesmo, chocado. O sangue estava tingindo os cabelos brancos de seu corpo de vermelho. Como essa habilidade que ele usou liberou os ossos que faziam parte de seu corpo, ela o feriu no processo. Mas valeu a pena, pois seu ataque tinha cerca de 200 espinhos enormes, cada um capaz de ferir todos que tocassem. Na verdade, ele pensou que com isso Yan estaria absolutamente morto. Não havia como ele sobreviver a isso, então como eles se quebraram ao tocá-lo? Assim que ele estava começando a pensar em correr, foi atingido pelo soco de Yan. Mais uma vez, seu escudo, reforçado e coberto de Aki, não fez nada e se quebrou em pequenos fragmentos de ossos. E então seu braço foi quebrado novamente. E mesmo enquanto usava suas 2 lanças, Yan passou por elas enquanto recuava. Mas Kong não se importou nem um pouco com essa dor. Apenas um pensamento passava por sua cabeça. Sabia-se que Yan era um mestre nas 6 habilidades marítimas, que até agora ele ainda não usava, além de fazer a barba. Em seguida, ele era conhecido por ser capaz de voar, e usar alguma barreira invisível para fazer muitas coisas, o que ele imaginou ter sido o que impediu seu ataque surpresa. E então a coisa mais perigosa aos olhos de Kong. Lança. Que até agora Yan ainda nem tinha usado sua lança. É verdade que ele havia usado a espada, mas não era a arma com a qual ele era mais hábil. Quando ele pensou no desempenho de Yan com uma lança, o terror foi infligido a ele, antes que ele se decidisse. Ele tentou curar o braço quebrado enquanto resistia à dor, e então fez o escudo novamente, mas em vez de se proteger com ele, ele o jogou junto com o martelo e as lanças em Yan. Depois disso, ele dobrou abruptamente as pernas e saltou o mais alto que pôde e o mais longe possível de Yan. De jeito nenhum ele iria continuar brigando com esse cara, que casualmente desferiu socos fortes o suficiente para quebrar o braço de um animal gigante conhecido por sua força. Seu salto com força total o levou a centenas de metros no céu enquanto tentava correr para a praia, onde poderia esperar que um navio viesse buscá-lo. Quando ele se transformou em sua forma Diavoloi, ele sabia que isso alertaria a soberana imagem sobre seu paradeiro e ela enviaria reforços. E como essa luta já durava algum tempo, ele sabia que estaria salvo desde que fugisse. Mas será que Yan permitiria? Eu não posso deixar você fugir. Você foi a razão pela qual cresci sem paz neste mundo. Sempre quis experimentar isso. Como tal, não posso deixar você fugir agora. Yan murmurou para si mesmo enquanto dobrava as pernas. Usando sua habilidade de teletransporte, Yan apareceu no céu logo acima da forma do enorme macaco. Ele então inclinou o braço direito para trás coberto de Aki. Destruição interna. Antes que um brilho roxo começasse a cercar o punho quando Yan deu um soco no peito do macaco que ficou boquiaberto, tendo esquecido a habilidade de Yan de se teletransportar. Já que você quer fugir, acho que isso põe fim à luta. E já que você roubou meus pais de mim, eu garantiria que seu corpo não encontrasse lugar de descanso neste mundo. Yan disse a ele. Ele queria que essa pessoa fosse completamente apagada do mundo. E então os olhos de Kong se arregalaram até que apenas o branco ficou visível antes de ele perder a consciência. E então ele explodiu abruptamente e de repente de dentro para fora, espalhando partes de corpos por toda parte, desde o céu, em uma chuva de sangue e sangue coagulado. Mesmo ter 2 corações não ajudaria ninguém nisso. Isto foi destruição interna. Uma forma de grau superior da técnica avançada de Aki emissão.
Mesmo depois de tudo isso, Yan ainda estava flutuando ali, uma expressão de alívio no rosto. Ele fechou os olhos um pouco enquanto flutuava calmamente ali. Finalmente está feito. Ele pensou para si mesmo. Enquanto ele estava ali, nenhuma gota de sangue caiu sobre ele. Depois de um tempo, ele localizou Garp e Sengoku e se teletransportou em direção a eles. Eu vou trazer você de volta, ele disse. Ambos apenas acenaram com a cabeça. Nenhuma conversa foi necessária. Eles tinham visto o suficiente para não sentir mais pena de Kong. No entanto, eles ficaram um tanto felizes por Yan, por vingar seus pais. Yan então os levou para a ilha onde estavam hospedados antes. Então ele ficou parado ali por um tempo, apenas olhando para o céu em pensamentos silenciosos. Depois de um tempo parado ali, Yan deu um suspiro. Eu deveria voltar agora. E então ele usou sua habilidade para viajar de volta para seu quarto em Zou. Capítulo 135. Seu covarde. Enquanto Yan lidava com seus problemas, os chapéus de palha aproveitavam o dia desde que chegaram a Zou. Sanji estava se aproveitando das fêmeas do Vison, via Minship, e se divertindo muito. A vez em que ele foi roubado, naquela ilha infernal onde foi jogado. Enquanto isso, Nami trocava roupas com Wanda, o que era uma grande parte da cultura deles. O fato dos acessórios do vestido serem um tesouro natural dos Visons mostrava o quanto eles valorizavam os amigos. Chopper estava trabalhando com os médicos dos Visons para ajudar os feridos. Momonosuke, entretanto, não foi liberado de seu quarto. Os chapéus de palha foram informados sobre a invasão fracassada de Jack, que foi interrompida graças a Yan. Mas permaneceu o fato de que a invasão foi devida a uma pessoa da terra dos samurais como tal. Eles ficaram felizes por Momo estar em sua forma de dragão quando encontraram os Visons pela primeira vez, e desde então eles o esconderam no sala. O fato de o garotinho estar contente ali também ajudou. Sanji também era responsável por fazer a comida pois os Visons gostavam. Foi por escolha dele, é claro, mas até Bert se juntou a ele em algum momento e o ajudou a se levantar. Ele poderia usar algumas dicas de Sanji, mas as coisas não estavam destinadas a ficar quietas neste dia. Uma comoção surgiu entre os Visons quando dois novos visitantes apareceram na cidade. O primeiro é um Vison que lembra um leão com juba humanoide. Ele é relativamente alto, já que parece cerca de uma cabeça mais alto que o Sanji de 5 minutos e 1 segundo e 1. Ele estava usando óculos escuros. Apesar de ter patas grandes no lugar das mãos, seus pés são evidentemente pequenos o suficiente para caber nas pequenas botas que ele usa. Ele usa um terno rosa horrível, óculos escuros pretos, um brinco de prata na orelha esquerda, uma espada no quadril direito e usa botas pretas de salto alto com abas brancas com babados. Ele também usa uma camisa cor salmão por baixo do paletó. Atualmente, ele estava abraçando alegremente outros dois Visons com lágrimas nos olhos. A segunda pessoa mantinha um pouco de distância da frente enquanto observava o processo. Ele é um homem relativamente baixo, de constituição robusta, cuja aparência é um tanto semelhante à de um chefe da máfia. Ele ostenta um penteado com óleo e penteado para trás, digno de um criminoso. Suas características faciais têm uma aparência muito severa, acentuada ainda mais por seu nariz bastante afiado, mas adunco, em forma de bico. Ele usava um traje listrado preto e branco, completo com um lenço verde no pescoço, com o excesso enfiado dentro do terno. Ele também usava anéis de ouro muito caros com pedras preciosas montadas neles, e todos os seus dedos os possuem. Quanto aos seus pertences pessoais, ele usa um casaco de capitão pirata com detalhes em vermelho e dourado e um chapéu fedora, que parece usar apenas em viagens. Um charuto estava em sua boca. Esses dois eram piratas da Big Mom. O primeiro chamava-se Pecons e era um Vison Leão. O segundo foi nomeado Capão Gang Bege. Quando Pecons acabou de passar pelos portões de Zou, ele estava ansioso para dizer o mínimo. Ao seu redor havia vários níveis de destruição. Árvores foram derrubadas e o chão foi desenterrado como se uma grande batalha tivesse acontecido. Então ele correu para a cidade o mais rápido que pôde, ignorando os guardas que lhe diziam para parar para que pudessem explicar. Como estava perseguindo os chapéus de palha, ele naturalmente presumiu que isso tivesse acontecido por culpa deles. Mas quando chegou ao centro da cidade foi recebido pelo seu povo. E então, quando ele perguntou quem os atacou, ele foi informado de que eram os piratas feras, e que de fato ajudaram a curar seus feridos. Enquanto isso, ele foi informado de que quem o salvou foi o Imperador Yan e sua tripulação. Isso o deixou um pouco chocado, mas ele se alegrou porque seu povo estava pelo menos seguro, enquanto prometia retribuir aos piratas feras. Enquanto isso, seu companheiro ergueu as sobrancelhas alarmado. Saber que o imperador estava aqui era problemático. Enquanto isso, com os chapéus de palha, eles viram a comoção e perceberam imediatamente que eram os piratas da Big Mom que estavam atrás deles. Sanji estalou a língua com desgosto. Isso acabou de ficar complicado. Afinal, eles não queriam implicar os Min em seus problemas. Justo quando estava pensando no que fazer, viu os companheiros de tripulação de Yan saindo da casa perto deles. Os pensamentos giraram em sua cabeça por um tempo, antes que ele suspirasse e decidisse não incomodá-los com os problemas de sua tripulação. Ele sabia que eles ajudariam absolutamente se ele pedisse. E eles eram fortes, ele sabia disso. Mas o fato de o Imperador do Mar, Big Mom, estar atrás deles foi o suficiente para deixá-lo abandonar esse pensamento. Yan era forte, mas não queria que ele lutasse contra o Imperador por eles. Ele olhou para Brook e fez contato visual com ele. Primeiro, ele iria ver o que eles queriam antes de tomar qualquer decisão. Se eles estivessem atrás de Caesar, isso seria muito mais fácil do que ele pensava. Mas se eles estavam atrás deles devido a Luffy ter brigado com ela, isso seria bastante problemático. Então, depois disso, ele e Brook seguiram para uma floresta distante, onde teriam uma conversa. Quando ele e Brook alcançaram uma distância suficiente, eles pararam. Então, depois de ficar olhando um pouco, Sanji decidiu falar. O que vocês querem? Ele perguntou com um olhar furioso. Não cause nenhum problema aqui, o povo deste país estava apenas em uma guerra.
Se você precisar conversar, então fale comigo primeiro. Se isso não for suficiente, então temo que teremos que levar isso para outro lugar fora deste país. Sanji falou logo depois. Não vamos correr ou nos esconder. Ele então disse com convicção. Pecons já estava planejando agradecê-los pela ajuda, desde que lhe disseram que eles haviam providenciado cura para os feridos. E o fato de Sanji estar disposto a fazer isso pelos Mins ao não envolvê-los nesses problemas, mesmo depois de ajudá-los a se levantar, foi o suficiente para Pecons pular nele e abraçá-lo. Tudo o que posso dizer é obrigado, Pecons murmurou enquanto esfregava a bochecha no rosto de Sanji. No entanto, isso deixou todos lá chocados. Até Bege. Também agradecerei ao Imperador Yan mais tarde. Pecons disse em seguida depois de se sentar no chão. Então ele abaixou a cabeça e pensou um pouco. Quando ele olhou para eles, suas feições eram mais sérias. Blackleg, por ordem da mamãe, temos outros negócios além de capturar César. Isso pode significar a ruína para sua tripulação. Ele disse a Sanji enquanto começava a explicar as coisas. Ruína? Brook murmurou. Como tal, vou perguntar-lhe isto. Qual é a sua relação com o Imperador Yan? Pecons continuou e fez uma pergunta. Sanji ficou perplexo com isso, mas respondeu mesmo assim. Nós somos amigos. Sanji disse. E era verdade. Com isso Bege e Pecons ficaram em silêncio por um tempo, antes que Pecons dissesse. Então consideraremos esta missão um fracasso. Apenas nos dê César. Direi à mamãe que não podemos fazer nada já que outro imperador esteve aqui. Pecons disse para eles, chocando a todos, incluindo seu companheiro. Oi Pecons, você enlouqueceu? É da mamãe que estamos falando. Bege disse. O que fez Pecons fazer uma careta, mas ele se virou para Bege e gritou. Calha a boca, novato. Vou assumir toda a culpa por isso. Não podemos lidar com isso se o imperador estiver atrás de nós, ele disse resolutamente. Mas seu companheiro discordou, entretanto. Seu covarde. Seus olhos estavam nublados de raiva. E então ele ergueu abruptamente a mão esquerda em direção às costas de seu desavisado companheiro, e balas começaram a chover sobre Pecons. E o sangue jorrou das feridas abertas em suas costas. Ah! Isso foi absolutamente chocante para Sanji e Brook, que Bege atacasse alguém de sua tripulação com tanta frieza. Capítulo 136. Você acha que estou mentindo? Depois de um tempo de silêncio, eles finalmente se orientaram. Na verdade, eles ficaram tão chocados que ficaram enraizados em seu próprio lugar. Ele atirou em seu aliado pelas costas. Sanji disse com raiva. Que horrível! Brook, o esqueleto do músico, compartilhava da mesma opinião de Sanji. Um pequeno portal nas mãos de Bege se fechou. Mas Brook, que viu, não tinha certeza se viu corretamente ou se estava alucinando. Bege falou naquele momento. Você pode não saber, e embora ele não pareça, ele é um pirata bem conhecido. Ele disse, falando sobre os agora inconscientes Pecons. Mas no momento em que ele tentou abandonar a missão da mamãe, ele se tornou apenas um covarde. Ele não tem mais utilidade. Ele disse com desgosto. Então ele focou seus olhos em Sanji e Brook. Missão da mamãe, farei isso sozinho. Ele afirmou. Tudo bem, pessoal, saiam. Ele pediu. E então, quando ele terminou, uma ponte levadiça se abriu em seu peito. Depois disso, um grande número de pessoas começou a sair e depois de passar por um certo ponto no céu de Bege, seus pequenos corpos recuperaram o tamanho e eles começaram a cercar Sanji e Brook de maneira organizada. Os dois chapéus de palha mal piscaram quando de repente foram completamente cercados por todas as pessoas ao seu redor apontando suas armas para eles. Que diabos? Sanji murmurou. Que tipo de habilidade é essa? Ele falou enquanto olhava ao redor com cautela. Brook finalmente teve certeza do que viu antes, quando Bege atirou em Pecons. Então eu vi corretamente antes. Brook pensou enquanto ele também ficava ali alerta. Bege começou a se apresentar a eles. Eu sou um humano do castelo. Enquanto comia a fruta do diabo do castelo. Sou considerado da mesma geração do seu capitão. Então você obviamente me conhece, certo? Ele falou com um sorriso maroto no rosto. Sanji olhou para ele. Capone, Gang Bege, ele pronunciou. Naquela hora em que Luffy deu um soco naquele idiota celestial, você estava lá, não estava? Sanji o questionou. E Bege respondeu. Sim, fomos forçados a desperdiçar muita energia naquela época graças a vocês. Poderíamos ter explodido vocês também em um grande show de canhões. Isso também. Ele disse se dirigindo a Brook e Sanji. Se os Visons vierem aqui agora, eles definitivamente ficarão do seu lado. E eu sei de sua habilidade na luta. Sem mencionar o Imperador Yan e sua tripulação. Bege disse. Sanji então gritou. Em primeiro lugar, não estamos procurando a ajuda deles. Aceito o desafio de qualquer um. Sanji afirmou. Se você quiser brigar, nós lhe daremos uma. Oi Brook, temos que detê-los aqui. Sanji disse, dirigindo-se a Brook. Concordo. Brook deu-lhe um aceno de cabeça. E no momento em que Sanji estava planejando atacar, Bege começou a rir. Eu sabia que você seria assim. Ele disse. Antes que ele fizesse um gesto com as mãos. E então Nami e Chopper saíram sob a mira de uma arma de alguns guardas. Sanji, me desculpe, não podíamos deixar de ficar curiosos. Nami se desculpou. Achei que houvesse apenas 2 inimigos. Chopper disse também. E então Bege chamou o próximo César, que caiu de uma árvore. Agora que todos estão aqui, vamos começar. Ele disse. E então ele acrescentou. Em vez de ficar aqui fora para conversar, entre no meu castelo. Ele disse-lhes. Em vez disso, ele os ordenou. Sanji e companhia se sentiram como se estivessem presos em uma teia de aranha.
sem nenhuma maneira de escapar. Mas quando eles estavam prestes a fazer o que ele pediu, sem outra escolha, outra voz falou: acho que eles prefeririam ficar do lado de fora. A voz disse. E Bege, que pegou César escondido antes, começou a suar. Esse novo cara era capaz de se esconder dele. Quando todos procuraram pelo dono da voz, o encontraram flutuando no céu. Todos os membros da tripulação pirata do Fire Tank apontaram suas armas para o céu por reflexo, mas de repente começaram a abaixar as armas e apontá-las para o chão. Não aponte esses gravetos para mim, se você não quer morrer, a pessoa comentou casualmente. E embora tentassem ignorar suas palavras e apontar novamente para ele, sentiram que suas armas eram inabaláveis. A pessoa, que já era identificada pelas pessoas ali como Ian, começou a flutuar no chão até tocá-lo suavemente. Ele ficou bem na frente dos chapéus de palha, de frente para Bege. Acabei de voltar e foi isso que encontrei. Suspiro, ele suspirou. Ele estava bastante cansado mentalmente com o que acabará de fazer e só queria relaxar por hoje. Mas ele sabia que toda a aprovação com a Big Mom iria acontecer em breve, então ele usou sua observação aqui assim que voltou. E pronto. Embora com isso ele soubesse que logo iniciaria seu plano contra a Big Mom. Tudo bem, chame suas tropas. Ian então se concentrou em Bege e fez o pedido. Bege franziu as sobrancelhas. Este é um assunto privado dos Big Mom piratas. Mesmo alguém como você não deveria interferir aqui. Bege tentou agir com calma ao dizer, mas o suor era aparente em suas sobrancelhas. Os chapéus de palha estremeceram com isso. Eles sabiam que era verdade. Não me diga o que posso ou não fazer. Ian falou calmamente. Mas desta vez ele estalou os dedos. Então, de repente, braços começaram a brotar dos pescoços de todos ao lado de Bege. Os braços estavam em movimento de torcer a cabeça. Você vai se lembrar deles ou não? Ian perguntou mais uma vez. E ficou satisfeito com a expressão de medo no rosto de Bege, que então procedeu a recordar todos eles. Ian sabia que sua tripulação já estava aqui, cada um se escondendo e esperando que algo acontecesse. Antigamente era só ele parado ali. Ian continuou falando. Embora você pensasse que estava no controle antes, na verdade você não estava. Embora eu tivesse vindo agora, você poderia ter morrido a qualquer momento antes, mesmo que eu não tivesse aparecido. Ian disse a ele. Mas o bufo ouvido de Bege implicava que ele não estava acreditando nele. Ah, você acha que estou mentindo? Ian riu quando perguntou a ele. Então ele estalou os dedos mais uma vez. E desta vez foi seguido por uma bala muito rápida da qual ninguém consegue se esquivar. A referida bala passou pelo rosto de Bege e feriu-o nas bochechas, deixando-o suando muito. Ele agora sabia que realmente corria o risco de morrer a qualquer momento. O pior é que ele não sabia onde estava o atirador escondido. Ele então lembrou que um dos companheiros de tripulação de Ian era na verdade um atirador de elite. A garota era tão habilidosa que até mesmo um almirante era incapaz de se proteger dela. E isso foi há 2 anos, então ele percebeu que era tolice da sua parte pensar que a tripulação de Ian não iria notá-lo. Ele olhou para os pecons inconscientes e percebeu que poderia ter sido bom fazer o que ele disse e simplesmente ir embora. Pena que não havia nada que ele pudesse fazer agora. Até os chapéus de palha ficaram chocados ao saber que alguém estava escondido nas sombras e estava do lado deles. Eles entenderam que seria a tripulação de Ian. Na verdade, eles sabiam que a habilidade de Robin era que mantinha aqueles soldados. E muito provavelmente Helene era a atiradora escondida. Eles não puderam deixar de ficar agradecidos, com Sanji prometendo agradecê-los muito mais tarde com o que ele é mais conhecido. Culinária. Isso era algo que ele sabia que até mesmo Ian gostaria. Então ele tinha certeza de que os outros ficariam satisfeitos. Agora, qual é o seu propósito com os chapéus de palha aqui? Ian então questionou Bege enquanto dirigia seu olhar para ele. Capítulo 137. Agora você pode se fuder. Ao ouvir essa pergunta de Ian, Sanji achou por bem contar a ele sobre pecons e o que ele havia dito antes de levar um tiro nas costas. Ian, aquele cara deitado inconsciente, é seu companheiro de tripulação. Ele disse que o primeiro objetivo deles era levar César para a Big Mom. Estávamos aqui, e que ajudamos seu povo, até que seu companheiro de tripulação atirou nas costas dele e decidiu prosseguir. Sanji explicou. Ian ergueu uma sobrancelha e olhou um pouco para Pecons. Pelo que ele sabia, esse cara era um tanto bom, mesmo fazendo parte dos grandes piratas. Então ele fez uma anotação mental para curá-lo mais tarde. Ele então olhou para Bege. Qual é esse seu segundo objetivo? Ian o questionou. Bege tentou pensar em algo para dizer, mas no final apenas suspirou e tirou um envelope. Me pediram para dar isso para Blackleg. Ele disse. E então jogou o convite para ele. É um convite para o chá da mamãe. Ele adicionou. Pare com essa merda. Por que eu iria querer ir a uma festa de chá estúpida? Sanji perguntou irritado. Com isso, um sorriso maroto apareceu no rosto de Bege, mesmo sabendo que Ian estava aqui. O destaque desta festa do chá é um casamento. Bege disse sorrindo. E quando Sanji respondeu com dane-se, Bege sabia que ele o tinha agora. O noivo neste casamento é o terceiro filho da família Vinsmoke, Sanji. A declaração de Bege foi chocada por todos os lados, exceto Ian e Helene, quem já sabia disso. Mas de resto, isso era novo para eles. Todos os chapéus de palha, exceto Sanji, gritaram alto em estado de choque. Bege, aparentemente ignorando-os, continuou com o mesmo olhar presunçoso no rosto. Um olhar do qual Ian prometeu que o ajudaria a se livrar logo após terminar. A noiva é a filha de 35 anos da família Charlotte Pudding, ele disse. Novamente os chapéus de palha gritaram alto. Eles não podiam imaginar que seu amigo e companheiro de tripulação estivesse de alguma forma envolvido em um casamento. Mas o mais chocado de todos foi Sanji. Isso trouxe algumas lembranças muito desagradáveis à sua mente.
Ele ficou tão chocado que até o cigarro caiu da boca. Bege estava prestes a começar a se gabar, esquecendo completamente onde estava, quando de repente um arrepio subiu por sua espinha. Voltando os olhos para a fonte, ele viu Ian olhando para ele, então ele sabiamente escolheu apenas manter a boca fechada. Quem diabos tomou a decisão sem nem me consultar? Sanji perguntou furiosamente. Mas ninguém lhe respondeu. Ainda assim, era óbvio que ele próprio sabia essa resposta. Ian perguntou a ele. Você faz parte da família Vinsmoke? Ele perguntou testando as águas. Sua resposta foi apenas um aceno de cabeça. Há muito tempo atrás. Ele disse. E Ian deixou por isso mesmo. Ele não pressionou sobre o assunto. César, no fundo, estava explicando aos chapéus de palha sobre o sobrenome Charlotte e as repercussões do casamento de Sanji com eles. Mas então Sanji se intrometeu. Não tire conclusões precipitadas. Ele disse. Não tenho obrigação de ir a um chá desses. Ele disse com desgosto. Seu casamento? Casar com uma mulher que ele não conhece? Que ridículo. Ele jogou o convite de volta para Bege. E nosso capitão não é do tipo que trabalharia sob o comando de outra pessoa. Sanji disse. Ele é a pessoa que se tornaria o rei pirata. Ele declarou, com seus companheiros de tripulação balançando a cabeça. A resposta de Bege foi apenas um bufo. Enquanto isso, Ian apenas sorriu com isso. Sanji discretamente ficou aliviado ao ver Ian não ficar bravo com isso. Afinal, ele também era um pirata. E ele pode querer se tornar o próprio rei dos piratas. A essa altura, Bege já havia desistido de capturar Sanji à força, mas ainda restava uma carta para ele jogar. Perna negra, você não pode recusar este casamento. Se o fizer, acabará se arrependendo. Ele gritou. Ele poderia ameaçar Sanji para vir de boa vontade. Esse era o seu plano no início, embora ele quisesse agredi-lo um pouco primeiro. Mas como Ian estava aqui, ele decidiu apenas ameaçá-lo. Mas então Ian olhou para ele e calou a boca. Você entregou o convite, agora pode se fuder. Isso foi tudo que ele conseguiu ouvir antes de repente Ian aparecer perto dele e balançar sua espada embainhada contra ele, jogando diretamente para o céu, muito, muito longe de Zou. Ele sobreviveria a isso? Quem sabe? Ian já estava ficando irritado, e esse idiota ainda sorria presunçosamente na frente dele, então ele estava ficando nervoso. Ian respirou fundo e olhou para Sanji. Sanji, vou te contar o que ele ia dizer. Ian segurou-lhe ao ver que estava ficando preocupado. Ele ia dizer que Big Mom iria te mandar a cabeça de alguém próximo a você em uma caixa. E sim, eles saberiam sobre qualquer pessoa próxima a você assim. No final, Ian dirigiu-se a todos com a última frase. Não subestime o Imperador do Mar, disse Ian. Quando Sanji começou a entrar em pânico pensando se eles sabiam ou não sobre Zef, Ian acrescentou. No entanto, você pode relaxar. Ian falou com confiança. Acontece que eu conheço o Germa 66. E se eu os conheço bem o suficiente, posso dizer com segurança que eles ainda vão com este casamento. Mas quando souberem que você é meu amigo, o noivo não será mais você. Ian afirmou com confiança. Escute Sanji, eu sei o que provavelmente está passando pela sua cabeça. Você acha que não deveria implicar sua tripulação em seus problemas, mas se você deixar a tripulação pensando que os está protegendo, você estará cometendo um erro. Você conhece seu capitão melhor, mas posso dizer com segurança que ele absolutamente seguiria você em direção a Big Mom. Naquela época, ele provavelmente a irritaria e ela faria o que ela ameaçou, e todo o motivo de você agir sozinho não teria servido a nenhum propósito. Ian disse a ele calmamente. Mas, Ian arrastou suas palavras. Você não precisa se preocupar com a Big Mom, vamos apenas dizer que ela não fará nada com nenhuma de suas famílias, caso isso resulte em um confronto com outro imperador. Vou ligar para o velho do Barba Branca para se juntar a mim para avisá-la, para que você possa ficar tranquilo e não fazer nada precipitado. Espere primeiro pelo seu capitão e discuta as coisas com ele. Ian disse. Ele sabia que apenas sua palavra para Big Mom seria apenas um insulto para ela, já que ela sentiria que ele ainda não estava no nível dela. Mas uma ligação dele e do Barba Branca? Sim, ninguém ousaria fazer nada depois disso. Sanji fechou os olhos por um segundo. Na verdade, ao ouvir sobre o perigo que Zef poderia correr, ele sabia que poderia ter que fazer uma escolha difícil e deixar a tripulação exatamente como Ian adivinhou. Ele já estava implicando toda a tripulação com seus problemas familiares, e agora até mesmo Zef. Mas com as palavras de Ian, ele se acalmou um pouco. Não havia como Big Mom brigar com dois imperadores. Ele libera a respiração que não sabia que estava prendendo. E então ele pegou um cigarro novo e acendeu-o. O velho concordaria? Sanji perguntou depois de alguns segundos. Eu salvei o filho dele. Sem falar que esse filho é irmão do seu capitão. Ian respondeu com um sorriso. E com isso Sanji deu um sorriso. Agora sente-se e espere que todos os seus companheiros de tripulação se reúnam e discutam tudo. Nesse momento, encontrarei vocês para discutir o que faremos daqui em diante. Ian disse a ele antes de partir com sua tripulação e os chapéus de palha o seguindo. Ian sabia que havia mudado muitas coisas com isso, mas neste momento ele não estava nem aí. Capítulo 138, Intrusos. Novo Mundo. Em Zou. No quarto de Ian na casa, eles foram dados pelos Visons. Ian estava deitado na cama com um sorriso feliz no rosto, com Helene e Robin de cada lado dele, deitadas em seus ombros. Eles estavam dormindo pacificamente enquanto Ian já havia acordado há algum tempo. Nada aconteceu na noite passada, eles apenas dormiram abraçados com ele. Neste momento ele estava pensando no que aconteceu na última semana que levou a este dia. É isso mesmo, uma semana inteira já havia se passado desde toda a aprovação com a revelação de sua família por Bege e Sanji. Naquele dia, quando eles terminaram a discussão, Ian cumpriu sua promessa e ligou para o velho Barba Branca para dizer que ele iria visitá-lo. E então, quando ele foi para lá, outro banquete foi oferecido por sua causa. Depois disso, ele discutiu com o velho tudo o que aconteceu até agora.
Os dois mantinham contato regularmente, então o velho sabia que Kong era parte de Avoloi e ficou chocado, para dizer o mínimo. Ian também havia contado a ele sobre Image, e também sobre as aspirações do Dragon. Ian também viu Ace como ele era agora e não pôde deixar de ficar impressionado. Barba Branca disse a Ian que Ace queria treinar para que nada como antes pudesse acontecer novamente. E ao contrário do que o mundo inteiro estava dizendo sobre Ace, agora, dizendo que quer se tornar o rei dos piratas com a ajuda do Barba Branca para suceder seu pai Roger, Ace não queria de jeito nenhum. Em vez disso, ele ainda queria que o velho se tornasse o rei pirata, mesmo com o próprio velho dizendo que já estava velho para isso. Ainda assim, Ian avaliou que sua força estava bastante alta agora, o que era algo que ele aprovou, pois significava que Ace finalmente era digno da posição de comandante dos piratas do Barba Branca. Então Ian discutiu com o velho sobre avisar Big Mom, e disse a ele que ele estaria agindo contra ela em um futuro próximo, pelo sonho de Helene e pelo Road Poneglyponeg, e também para caçar algumas pessoas. Embora ele tivesse dito que não sairia do seu caminho para chegar à última ilha de maneira rápida, quando os eventos se alinhassem assim para ele, é claro que os levaria com calma. E o Barba Branca concordou. Então os dois ligaram para ela e disseram para ela não tomar nenhuma atitude com os familiares dos Chapéus de Palha ou o resultado seria indesejável para todos eles. Barba Branca não se importava de fazer isso, afinal, Lilin era um de seus companheiros de tripulação há muito tempo e sabia o quão forte e protetor ele era. E não se importava de fazer isso por Ian que tanto o ajudou. Sem falar que mesmo que Big Mom estivesse chateada, ela ainda não seria capaz de fazer nada com ele. Ela ficou furiosa, para dizer o mínimo, com eles a ameaçando abertamente quando ela começou a gritar ao telefone que destruiria os dois. Embora ambos soubessem que ela não queria dizer isso e que se acalmaria, mas Ian não estava. Terminou com ela e disse a ela que ele também a visitaria em algum momento próximo, pois tinha algo para discutir com ela. Isso foi o suficiente para acalmá-la, pois ela imaginava que naquele momento lhe mostraria o seu lugar, e se possível até faça com que ele trabalhe para ela. Como ele era bastante forte pelo que ela tinha visto. Depois disso, ele deixou o navio do velho e voltou para Zou para se juntar à sua tripulação. E depois de informar os Chapéus de Palha sobre o ocorrido, eles finalmente ficaram aliviados e puderam relaxar. Mesmo que eles ainda estivessem sob sua ira, pelo menos não haveria truques dissimulados contra suas famílias. Quanto a eles, já aceitavam que seu capitão Luffy em sua missão teria muitos inimigos. Outra coisa que deixou os Chapéus de Palha aliviados foi a informação que Ian obteve por meio de um convite da Big Mom para seu chá. A informação era que o noivo do casamento político entre a família Vinsmoke e a família Charlotte foi trocado. Agora listava Vinsmoke Yonji como noivo. Qual foi o quarto filho da família? O que tirou um peso enorme dos ombros de Sanji. Desde então, ele olhou para Ian com um olhar cheio de gratidão. Outra coisa de grande importância foi que Dragon ligou para Ian e pediu-lhe uma confirmação se ele realmente matou Kong e o matou, o que Ian confirmou. Ele sabia que Dragon tinha espiões entre o governo mundial capazes de obter essa informação. Desde então, nada de grave aconteceu, com Ian levando as garotas para sair em todos os lugares que ele sabia que elas gostariam. Ele estava aproveitando seu tempo com eles, e eles também. Enquanto isso, os Chapéus de Palha ainda esperavam por seus companheiros de tripulação, que certamente chegariam em breve. Movendo-se um pouco, Ian saiu da cama o mais silenciosamente que pôde para não acordar as meninas. E então ele foi tomar um banho antes de começar a preparar um café da manhã leve para eles quando acordassem. Quando ele estava quase terminando, as meninas acordaram e tomaram banho, e se juntaram a ele na mesa enquanto ele arrumava as coisas. Bom dia, ele falou com um pequeno sorriso. Manhã. Bom dia. Ambas as garotas responderam a ele com seus próprios sorrisos. Helene estava muito animada nos últimos dias e vinha brigando regularmente com Ian e Robin para se preparar para sua luta contra a Big Mom, que estava bem próxima no futuro. E Ian a apoiou bastante na época, pois a encorajou e a ajudou a criar novas técnicas. Ela estava feliz por ele estar presente em sua vida. Ter alguém que você ama para apoiá-lo em seu sonho é algo que todos desejam, mas poucos conseguem. Seu sonho era se tornar a mulher mais forte do mundo, o que, claro, era uma coisa muito difícil de fazer, mas Ian disse que ela estava pronta. Mesmo quando ela se questionou se era digna desse título, tanto Ian quanto Robin disseram que ela era a única digna que conheciam. Isso conseguiu trazer sua confiança de volta ao máximo. Vamos ter outro treino hoje? Helene perguntou a ambos. Robin deu um aceno de cabeça enquanto dizia. Se você quiser, então estou pronto para isso. Ela disse a ela. Ela sabia que não era tão forte quanto Helene, mas não se importava. Tudo que ela sempre quis foi ter um lugar ao qual pertencesse e ter forças para defender a si mesma e a sua família. Como tal, ela não se sentiria mal por Helene ser superior a ela. Na verdade, ela a ajudava a treinar e a se preparar para a luta com um sorriso todos os dias. Feliz pela amiga e irmã estar perto de realizar seu sonho. Ian pensou um pouco e depois assentiu. Claro, por que não? Ele disse. Mas então, de repente, um sinal de alerta tocou em todo o reino. E Ian e companhia se perguntaram do que se tratava. Antes Ian lembrou como Luffy entrou no país no anime. E ele sorriu. Então, quando já tinham terminado de comer, saíram e a primeira coisa que ouviram foram vozes gritando intrusos. Intruso, intruso. Temos um intruso. Ian tinha certeza agora. Os Chapéus de Palha restantes finalmente chegaram a Zou. Capítulo 139. Uma missão. No dia em que Ian levou Kong com ele de Marijões para aquela ilha para que pudessem lutar, o governo mundial entrou em um alto nível de alerta devido ao fato de Ian ter conseguido invadi-los facilmente 2 vezes.
E ele até conseguiu sequestrar seu próprio comandante-chefe, Kong. Na primeira vez, pode-se dizer que Image estava confiante em suas habilidades e sabia que Yan não ousaria aparecer novamente depois da última vez que ela lhe mostrou um vislumbre de suas verdadeiras proezas. Mas o fato de ele ter feito isso de qualquer maneira, e de ter levado consigo um de seus principais oficiais, a deixou em alerta máximo. Sem falar na raiva. Raiva por ele ousar enfrentá-la repetidas vezes. Sem mencionar que ela não entendeu a mensagem que Yan estava tentando lhe dar. Ele estava declarando guerra contra o governo mundial? Ele estava dizendo a ela que levaria seus principais oficiais um por um de agora em diante? Ou isso foi apenas uma ameaça da parte dele? Ou tudo isso poderia estar relacionado a outra coisa? Todos esses pensamentos a deixavam mais irritada a cada segundo. Então ela chamou 5 anciãos para irem à sala do trono. Ela então os ordenou. Envie nossos assassinos atrás dele. E 2 almirantes também. Certifique-se de que um deles seja Kizaru. Eu quero que ele seja morto. Esse Yan estava no meu caminho há muito tempo. Ela ordenou que os anciãos se ajoelhassem na frente dela. Ela sabia que o assassino por si só não seria suficiente contra alguém como Yan. Mas como ela sabia que isso não seria suficiente, então ela ordenou que 2 almirantes da marinha acompanhassem aqueles assassinos. Os referidos almirantes eram Kizaru e Fujitora. Claro, tudo isso foi feito por seus procuradores, os mais velhos, que correram para entregar os pedidos sozinhos. Fujitora era um homem de honra, mas nem mesmo ele pode discordar de uma ordem dos 5 anciãos. Como foi convocado junto com seu colega almirante Kizaru para seus aposentos, ele sabia que tinha que vir o mais rápido possível. Ambos ficaram bastante perplexos e Fujitora percebeu que seu colega almirante estava mais sério do que o normal. Fujitora concluiu que nem ele sabia para que foram convocados. Sem falar que nem todo dia um almirante encontrava os 5 anciãos. Mesmo o chefe deles não fazia isso com tanta frequência. Então ele se preparou para receber ordens de fazer algo que normalmente não faria. Mas para sua surpresa, os 5 anciãos tinham apenas um pedido. Mate Yan Lui com a ajuda de Kong. E isso surpreendeu um pouco os 2 almirantes antes de darem um aceno de afirmação e seguirem seu caminho. Kizaru entendeu seu trabalho agora que foi explicado. Como ele era possivelmente a pessoa mais rápida do mundo, ele foi à frente de Fujitora para tentar travar contra Yan. Eu estava confiante de que com isso eles seriam capazes de trabalhar com Kong e matar Yan Lui de uma vez por todas. Quanto ao local para enviá-los, ela havia sido alertada sobre a presença de Kong em uma ilha que era bastante distante e que levaria um dia de viagem para chegar. Com exceção de Kizaru, a pessoa mais rápida que eles tinham e que conseguiria chegar rapidamente àquele lugar. Ainda assim, ela pensou que Kong seria capaz de se segurar por tempo suficiente para que Kizaru e reforços viessem ajudá-lo. Mas então, logo depois que os assassinos e almirantes partiram, ela descobriu que sua conexão foi cortada. Ela sabia o que isso significava, e ela ficou furiosa destruindo cadeiras, mesas e coisas do gênero. Kong havia morrido. Ele nem conseguiu durar o suficiente para Kizaru se juntar a ele na luta. Impossível, 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 ela continuou murmurando com raiva para si mesma. Não havia como Kong morrer tão facilmente. A menos que Yan Lui fosse extremamente forte e estivesse escondendo sua verdadeira força. Caso contrário, ela sabia com certeza que ninguém pode progredir tão rápido. Yan Lui estava em seu caminho a cada passo. E agora ela sabia que a força dele havia atingido um nível alto, para ele ser capaz de matar Kong tão rápido quanto ele. Mesmo alguns dos 5 anciãos que tinham tanta força quanto um almirante, não seriam capazes de fazer nada contra ele agora. E mesmo com as habilidades que ela lhes deu, ela sabia que contra a força real nenhum truque funcionaria. Ainda assim, havia muitas coisas que ela poderia fazer agora. Desde então 2 dias se passaram, e os almirantes voltaram. Infelizmente, eles nem conseguiram adquirir o corpo de Kong. Os 2 almirantes deram seus relatórios sobre o ocorrido, e então os mais velhos seguiram em direção à sala do trono de seu soberano Imagem para dar seu próprio relatório. Ao longo do caminho, eles conversaram com suor na testa. Aquele com uma cicatriz no rosto começou. Precisamos descobrir quem vazou a informação, ele afirmou, embora houvesse raiva visível em seus olhos. A informação de que ele estava falando era a informação sobre o sequestro de Kong. De alguma forma, alguém vazou isso, e agora já havia começado a se espalhar pelo mundo que Yan Lui, o 5º imperador do mar, havia se infiltrado sozinho no governo mundial e conseguido sequestrar seu comandante-chefe, que até agora ainda não era confirmou se ele estava vivo ou morto. O fato de esta notícia ter sido fortemente guardada não deixou outra opção a não ser a presença de espiões em suas fileiras. O mais velho de longos cabelos brancos cantarolou e assentiu. De fato, não podemos permitir que traidores estejam entre nós. Parece que fomos bastante negligentes no passado. Ele falou. Seus colegas mais velhos acenaram com a cabeça. E então o velho careca começou a falar. Definitivamente fomos negligentes. Caso contrário não estaríamos entregando o relatório sobre 2 falhas consecutivas ao soberano Imagem, ele murmurou com pesar. Em primeiro lugar, a notícia do sequestro de Kong por Yan logo seria de conhecimento público. E então eles não conseguiram recuperar nem mesmo o corpo de Kong. Sem mencionar que o objetivo deles era matar Yan. Os outros compartilharam olhares de dor. Eles falharam com ela. E eles certamente seriam punidos. Uma punição bastante brutal. Todos eles estremeceram. O mais jovem deles e o de aparência mais saudável não se conteve e falou baixinho. Não deveríamos adiar esta informação por um tempo? Pelo menos até nosso próximo relatório ao soberano Imagem? Ele perguntou a eles. Dar 2 relatos de seus fracassos certamente lhes garantiria momentos dolorosos com ela.
O mais velho de todos, que usava óculos, olhou para ele enquanto ele levantava a voz. Seu tolo! Você acha que o soberano não saberia disso? Então o que acontece quando ela sabe? Mantém a boca fechada quando ele só consegue pronunciar coisas tão idiotas. Ele gritou com ele por sugerir tal coisa. O jovem ancião abaixou a cabeça, envergonhado. Não logo depois de pensar no que o mais velho lhe dissera, ele entendeu que seu plano garantia que pelo menos um deles morreria. Não havia dúvida de que eu mataria um deles se fosse esse o caso. O tempo todo eles caminharam em direção à sala do trono dela. Quando chegaram à sala, entraram e, como sempre, ajoelharam-se no final da escada que levava ao trono. Soberana imagem. Temos coisas para relatar. O ancião de óculos falou. Sua voz é firme e calma, apesar do suor escorrendo por suas sobrancelhas. Você pode prosseguir. Ela calmamente ordenou a ele. Ela teve 2 dias para se acalmar e elaborou muitos planos para lidar com Ian. O ancião então começou a relatar tudo. O tempo todo fiquei em silêncio. Mas depois de um tempo, ela apenas assentiu. Eu sabia que ele estava morto no momento em que nossas tropas partiram. Eu senti isso. No entanto, preciso que você cuide dos espiões entre nós o mais rápido possível. Ela pediu. Os anciões deram acenos silenciosos. Quanto a Ian Louis, uma ordem para matar à vista seria invocada contra ele. Os almirantes seriam encarregados de procurá-lo e ficar alertas para qualquer ação que ele fizesse. Se encontrados, eles deveriam enfrentá-lo imediatamente. Além disso, 2 de vocês. Em seguida, ela ordenou que eles começassem a agir contra Ian Louis. A lista de coisas era longa para fazer. E no final da reunião, os únicos 2 anciãos que deixaram a sala do trono tinham olhares de determinação em seus rostos enquanto ignoravam completamente os gritos de dor vindos de trás deles. Eles tinham uma missão a cumprir. Capítulo 140. Os chapéus de palha chegam a Zou. Os chapéus de palha restantes passaram o dia escalando Zou. E agora eles finalmente estavam lá. Havia Luffy, Zoro, Usopp, Nojiko e Frank. Havia também outras pessoas com eles. O primeiro foi o direito. Ao lado dele estavam Kinemon e Kanjuro. E quando todos chegaram ao topo, não encontraram nenhum guarda ou algo assim, então de uma forma típica como de costume. Luffy pulou na frente dos demais para o posto de guarda e de lá pulou para dentro da floresta e se perdeu. Oi? Luffy, espere. Usopp gritou para Luffy. Ele estava prestes a correr atrás dele quando sentiu um arrepio na espinha. Virando-se roboticamente, ele encontrou uma garota bastante bonita limpando sua arma com um pano enquanto sorria docemente para ele. Esta era Nojiko. Ela havia ficado mais bonita do que antes. Seu cabelo estava mais comprido e sua ampulheta ficou mais pronunciada, assim como sua irmã Nami. Ela segurava 2 armas na cintura, junto com o rifle que estava limpando. Gole. Usopp voltou a ficar com o grupo em silêncio. Enquanto isso, Frank não pôde deixar de contar a ele. Mesmo assim, você se chama de homem? Ele falou enquanto fazia uma pose. Mas o mesmo arrepio subiu por sua espinha, então ele acrescentou rapidamente. Você deveria pelo menos pedir desculpas. Ele disse. E então os 2 pediram desculpas por Nojiko, enquanto Zoro e Law apenas balançaram a cabeça com suas travessuras. Eles estavam caminhando e estavam prestes a passar pelo portão. Então, de repente, Law e Zoro ficaram tensos quando colocaram as mãos nas espadas. Dos arbustos, 2 visões saltaram sobre eles já segurando suas espadas. Quem são vocês, pessoal? E qual é o seu plano aqui? O primeiro, um visão cavalo, interrogou-os. O segundo, um visão raposa apenas olhou para eles, mantendo-se em silêncio. Todos já tinham ouvido falar que os visões eram uma raça sanguinária, então se prepararam para lutar. Mas, Nojiko, sendo a pessoa de bom coração que ela é, levantou as mãos em sinal de rendição enquanto falava. Espere, não estamos aqui para brigar. Estamos apenas procurando por nossos amigos. Ela falou. Amigos? O visão cavalo virou-se para olhar um pouco para o amigo antes de se virar para eles novamente. Quem são esses seus amigos? Ele perguntou a ela. Nojiko assentiu. Nossos companheiros de tripulação. Somos piratas. E o nome da nossa tripulação é Chapéus de Palha. Ela disse com orgulho. Com isso os guardas relaxaram visivelmente. Então você é amigo de Nami e do resto. Você deveria ter dito isso. O visão do cavalo embainhou a espada enquanto avançava um pouco. Seu amigo assentiu. Agora que penso nisso, eles disseram que seus companheiros de tripulação viriam em breve. Ele disse. Zoro e Law relaxaram a guarda, mas ainda estavam alertas para qualquer coisa fora do normal. Vendo que os Chapéus de Palha e companhia ainda estavam um pouco cautelosos, ele contou a eles. Como posso ver que você ainda está desconfiado de nós? Vamos levá-lo até seus amigos e eles vão explicar tudo para você. Ele disse. Você faria isso? Muito obrigado. Nojiko respondeu alegremente a eles. Mesmo que ainda estivessem cautelosos com eles, decidiram que iriam segui-los por enquanto e permanecer alertas. Enquanto isso, do lado dos visões, eles queriam liderá-los para que nenhuma confusão pudesse ser feita, ao contrário de se eles tivessem ido sozinhos, seriam chamados de intrusos. Então um deles, o cavalo Vison, saltou para a torre de vigia, enquanto o segundo começou a liderar pela floresta. Enquanto ele lhes dava uma breve descrição do povo Vison e do Kingome. Depois de um tempo de caminhada, gritos e sons de alerta foram ouvidos. O guarda não conseguia ouvir o que os gritos diziam, então começou a correr para se aproximar mais rápido. Os Chapéus de Palha e o resto trocaram olhares antes de correrem atrás deles. Eles sabiam que definitivamente estaria relacionado ao seu capitão. Depois de um tempo, o guarda parou quando os gritos se tornaram aparentes. Intruso! Intruso! O guarda então olhou para o grupo de Zoro em questão, perguntando silenciosamente se isso estava relacionado a eles. Tosse. Esse seria o nosso capitão idiota. Nojiko foi quem respondeu, salvando os outros do problema. Oh? O Vison perguntou a eles. Ele pulou para explorar antes de você aparecer. Ela explicou a ele. Nesse caso não há nada com que se preocupar. Ele respondeu. Ele sorriu para ela e começou a correr novamente.
Quando chegaram à cidade, finalmente puderam ver os edifícios e os vários visões. Havia muitas pessoas e todos estavam reunidos em torno de algumas pessoas. Um deles eles reconheceram como Luffy. O segundo que o estava abraçando, imediatamente viram que era Nami. Então eles também viram Sanji, Chopper e Brook. Eles estavam todos cercando Luffy e conversando com ele. Havia também um enorme cão Bison parado ali com quem eles sabiam ser Ian. Mas como viram Nami e o resto conversando alegremente, eles os ignoraram e foram conversar com seus amigos. Zoro sorriu para Ian antes de se juntar aos demais, entretanto. Outra coisa foi como os tripulantes de Law se juntaram a ele assim que perceberam a comoção e o viram. E assim os chapéus de palha já estavam totalmente presentes e tudo pode finalmente começar. Ian observou enquanto os chapéus de palha se abraçavam e davam os braços no caso dos rapazes. Ele estava feliz por eles. Ainda assim, com isto, significou que agora tudo pode finalmente começar a funcionar. Claro, eles teriam alguns dias para se acostumarem com tudo, onde seria explicado a eles tudo o que aconteceu até agora. Mas depois disso Ian iria ligar para eles e discutir as coisas com eles. Em algum momento Ian notou a presença de Nekomamushi que se aproximava deles. Como era dia, ele não achava que o gato estaria aqui. Isso significava que os dois iriam brigar quando se vissem. Embora estivessem unidos quando Jack surgiu, não havia ameaça para o país agora. Ian então percebeu que Momo, que estava em sua forma de dragão, estava ao lado de Kinemon e Kanjuro. Eles estavam conversando alegremente entre si, preocupados com ele o tempo todo. Mas parecia que toda aquela preocupação não tinha sido necessária. Com isso ele entendeu que Nekomamushi havia sido alertado assim como Inuarashi sobre a presença de samurais. Então, de repente, Nekomamushi saltou na direção deles. E com isso Ian soube que o silêncio pacífico havia acabado. Não havia como aqueles dois pararem de lutar. A menos que as coisas acontecessem como no anime, onde Momo lhes disse para pararem de lutar. Bem, Ian não tinha certeza sobre isso, tantas coisas já haviam mudado. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.